Estamos gravando, Alexandre, professor Spinacé. Perfeito. Bom, então, só para registro na gravação, né? Temos aqui hoje, então, no nosso último dia de evento aí na semana de arquitetura, para fechar, né? A gente vai falar do que fazer dentro, as possibilidades do que fazer dentro do curso de arquitetura, chamando primeiro o professor Marcos Spinacé para falar um pouquinho do núcleo de projetos, né, de arquitetura e urbanismo, do qual também faço parte, e na sequência a Carol, arquiteta Zamboni, que gentilmente vai dar algumas dicas aí também do que ela, o que é bom fazer durante a faculdade. Então, já passo a palavra ao professor Marcos Spinacé para apresentação. Ok, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Hoje eu tive a oportunidade de poder conversar um pouco também com o reitor sobre o que nós estamos fazendo, e vocês vão ver algumas coisas que aconteceram hoje ainda, tá bem? Então eu vou compartilhar aqui uma tela, certo? Para a gente poder trabalhar. Já está em tela aí para vocês, já? Sim. Sim. Eu vou falar um pouco sobre o que foi produzido no núcleo de projetos de arquitetura e urbanismo aqui do Unisalles nesse semestre que passou, 2021-1. Tá. Só para vocês entenderem, o núcleo de projeto de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Salesiano, que a gente popularmente chama de núcleo AU, é a denominação dada para o laboratório de pesquisa e projetos em arquitetura e urbanismo, que faz parte do projeto pedagógico do curso de arquitetura e urbanismo do Unisalles. Inclusive, o João está atualizando ele aí, o coordenador, nos últimos dias. Então, dentro do projeto, do curso, é necessário que tenha esse organismo. E esse núcleo ele constitui de um ambiente que é adequado para o desenvolvimento de atividades de projeto, de arquitetura e urbanismo, obviamente, como forma de prestação de serviço à comunidade, especialmente na área de habitação popular e regularização fundiária. Então, essa é uma das vertentes do que esse núcleo faz. Ele é um escritório, como um escritório profissional, que atua atendendo a comunidade. Especialmente a comunidade que está aí fora, né, de habitação popular, por exemplo, e também a comunidade acadêmica do Unisalles. Os projetos do núcleo, eles são desenvolvidos pelos alunos em estágio obrigatório ou voluntário em arquitetura e urbanismo, sob a responsabilidade técnica dos professores do curso. No momento é o professor Alexandre e eu estamos com a responsabilidade técnica disso aí. Então, é um escritório comum, né, que funciona sobre a nossa responsabilidade técnica. E no semestre passado, o professor Alexandre fez uma proposta que nós estamos tentando adotar, que é essa divisão em linhas. Né? Tem a linha ou a área de comunicação, né, que a gente tem previsão de tentar produzir uma revista aí com os trabalhos produzidos tanto no núcleo quanto nas atividades que acontecem no curso, e também as mídias sociais, de atuar nas mídias sociais. Então, isso aí são atividades que os estudantes em estágio vão desenvolver. Tem 3 eixos, né, de ensino, pesquisa e extensão. O ensino são palestras, bases de projetos que são necessários para que os projetos integradores de extensão e os desafios, os projetos de formação que ocorrem no Unisalles tenham apoio do núcleo feito pelos estudantes em estágio. E grupos de estudo com temas variados. Tudo isso é desenvolvido pelos estudantes em estágio. Também uma linha para trabalhar em pesquisa, em assistência técnica e em habitação de interesse social, ATIS, levantamento de dados, diagnóstico urbano, prospecção de projetos e parcerias. E extensão, que é a comunidade acadêmica, né, a academia, indo para as comunidades em geral. Então, o próprio Unisalles é atendido pelo núcleo, o ZELAR, que ele é um projeto de extensão que visa atender as pessoas com menor poder aquisitivo e tem um
um salário mensal, uma renda mensal abaixo de 3 salários mínimos, e está enquadrado na lei 1188/08, que trata de oferecimento de projetos de arquitetura, urbanismo e engenharia para as pessoas que necessitam. Comunidades, vocês vão ver que a gente tem alguns casos desses aí, e se for possível, concurso para estudantes. Então, os estudantes que queiram estagiar no núcleo, tanto no momento que estão fazendo estágio obrigatório, né, que tem estágio obrigatório 1 e 2, ou mesmo de forma voluntária, em qualquer momento que eles estiverem no curso, eles podem oferecer seus serviços e atuar semestralmente em atividades de comunicação, ensino, pesquisa e extensão, dependendo do seu perfil, do seu interesse. Bom, por exemplo, a Ana Paula, nesse semestre, ela resolveu fazer um experimento de gestão. Então, coube a ela a gestão do núcleo. E aí nós tentamos implantar o Planner como um sistema gerencial, e ela foi organizando as demandas, fazendo os contatos, distribuindo tarefa para vários projetos que foram realizados. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Então, ela pode agora colocar no currículo dela que estagiou como gestora de um núcleo de projetos de arquitetura e urbanismo. Isso aí foi uma decisão dela e acatada pelo Alexandre, por mim, e ela atuou esse semestre fazendo esse trabalho. A Vanessa, Caroline e a Gleicione, por exemplo, elas atuaram no projeto de marketing digital, naquele eixo de comunicação, e fizeram algumas postagens nos canais que nós temos, Facebook e Instagram, falando sobre algumas atividades, dando algumas informações, fazendo algumas homenagens durante o semestre. Então, quem entrar no núcleo, tiver interesse e gostar dessa área, pode atuar fazendo o processo de comunicação do núcleo e dos seus interesses, aquilo que for necessário. Bom, a atividade de ensino, o Gabriel resolveu atuar como instrutor de algum software. E aí, como vocês podem ver, ele trabalhou oferecendo algum dia da semana, à noite, para trabalhar temas relativos ao SketchUp. Então, aí vocês podem ver 2 trabalhos que ele trabalhou e capacitou os alunos, que foi colocar uma casa, né, uma construção em terreno inclinado no SketchUp, e trabalhar também uma forma de apresentar a imagem, e ele usa o PowerPoint para fazer isso. Então, sempre que os alunos precisam, não necessariamente do núcleo, mas de todo o Unisalles, especialmente o de arquitetura, eles podem solicitar o núcleo. E nesse semestre, o Gabriel se ofereceu e fez trabalho desse gênero com várias pessoas. Bom, em termos de projeto, propriamente dito, aí atendendo a uma demanda que surgiu no próprio Unisalles, o André fez uma proposta de acessibilidade da capela, que é voltada para a Avenida Vitória. Atualmente tem uma escadaria lá, obviamente que não é muito difícil subir com uma cadeira de rodas, por exemplo, e aí ele fez algumas propostas, e uma delas foi aprovada como uma demanda de uma pessoa do próprio Unisalles, e o João acompanhou esse trabalho todo. Então, ele coordenou esse projeto de fazer uma proposta de acessibilidade para essa rampa. O projeto está aí, alguns detalhes que vocês podem ver. Bom, outro trabalho que foi atendimento à demanda de assistência técnica de habitação de interesse social, a TIS, que teve uma cliente chamada Ivani, que tem uma casa, ali vocês podem ver a foto dela, a casa aqui nesse canto, e a Ana, no semestre passado, retrasado, trabalhou no projeto, que foi dado continuidade pela Diene e o Genilson. Aqui vocês podem ver a planta baixa da casa e todo o layout da distribuição do mobiliário num projeto de design interiores, né? Em cima do projeto que a Ana tinha desenvolvido no semestre passado. Teve que desenvolver uma escada, né? Eles fizeram um trabalho aqui.
Isso, o trabalho é feito do começo ao fim. Os alunos que se disponibilizam a fazer parte da equipe, no caso aí da residência da Ivani, foram visitar cliente, fizeram levantamento, fizeram programação de trabalho, cronograma de trabalho, entregaram as etapas, do começo ao fim. Outro trabalho que foi feito pela Franciele, o André e também a Laiane, foi a residência do Everton, que tem uma foto da atual residência dele. Ele queria fazer um primeiro andar, né, para morar, e aí a Franciele, o André e a Laiane foram lá, fizeram um projeto que chegou ao nível de projeto hidrossanitário, projeto elétrico, com todo o detalhamento nas mãos do Everton, foi entregue a ele. Eles visitaram, conversaram com o cliente, viram toda a situação, foram desenvolvendo, e a gente fez várias reuniões para verificar o que estava sendo desenvolvido. Então, eles têm aí um caso de um projeto concreto, real, que pode colocar no currículo. Bom, o Matheus também atendeu a demanda que veio do departamento pessoal do Unisalles. Ele foi lá e fez uma redistribuição do espaço para que as pessoas pudessem trabalhar de forma mais adequada. E foi muito elogiado, e não sei se ele está aí, mas hoje eu recebi a comunicação que a proposta dele foi aprovada e vai ser implantada do jeito que foi proposto. Então, ele pode ter no seu currículo já um projeto implantado, né, que ele fez na própria instituição. O Matheus também fez um trabalho muito interessante. Ele fez a volumetria de todo o campus do Unisalles, e no SketchUp, se vocês podem ver essas letrinhas aí em cima, ela é uma característica que vem do mapa que tem no calendário. Então, a ideia é substituir o calendário por uma imagem em 3 dimensões. Esse trabalho dele também vai servir para todos os outros projetos que foram feitos no próprio Unisalles, né? Hoje eu mostrei isso para o reitor, ele ficou muito contente de ver isso aí. E provavelmente vai entrar no calendário também do Unisalles. Também tem uma proposta de fazer um ponto de parada ali na entrada do Salesiano, voltado para a Avenida Vitória. E aí os alunos fizeram um trabalho bem arrojado, bem bacana, né, com mobiliário, um nome aqui, Salê, botaram um grafite lá atrás, integraram tudo. E a demandante ficou muito contente com a proposta e agora está vendo a questão de custos para ver da possibilidade, da viabilidade de implantação disso aí. Então, a Vanessa, a Carolina e o Derek estavam à frente desse trabalho. E, por último, se vocês puderem ver aqui no meio, esse é o Arnaldinho, que é o prefeito de Vila Velha, que hoje pela manhã recebeu o Derek como representante do Unisalles para apresentar um projeto que foi elaborado junto com o Lutero e o Max, que são professores e alunos da UFES, a pedido do Tiago, que é esse rapaz aqui, que ele é representante lá da comunidade. Então, eles falaram assim, a gente precisa de transformar um espaço que nós temos lá em Terra Vermelha numa pista de skate, porque o prefeito está querendo implementar. E hoje pela manhã, está aqui o Érico com a camiseta do Unisalles, foi lá fazer a apresentação e todo mundo dando tininho, tudo certinho aí, com o dedo para cima. O projeto é interessante, tá? Ele tem uma pegada do xadrez, porque no trabalho lá com a comunidade as pessoas falaram muito que gostariam de ter espaço para jogar xadrez, e aí todo mundo acabou achando interessante pegar e fazer ela com a temática xadrez. Então tem um obstáculo aqui central, que é um pino de peão, né? Tem um quadriculado da peça que provavelmente vai ser em granito para utilizar o material local, e foi trabalhar também o mobiliário, né, com toda uma parceria dos estudantes.
da UFES com os estudantes do Unisalles. Então, sucesso total. Então, pessoal, é isso. O núcleo está à disposição. Quem quiser participar é muito simples. Entre em contato comigo ou com o professor Alexandre, diz eu quero, e aí tem um procedimento que deve ser feito, um termo de compromisso com o Unisalles, e aí o Unisalles cede para vocês, é o concedente do estágio, que vocês podem fazer a qualquer momento que estiver no curso, e colocar e turbinar o currículo, né, colocando na sua apresentação que você atuou como estagiário em projetos do começo ao fim, que talvez vocês não consigam toda essa autonomia no escritório, né, profissional, porque dentro do núcleo vocês podem atender o cliente, pegar briefing, visitar, fazer todos os processos que um escritório faz independente, que normalmente é muito difícil do escritório dar essa prerrogativa para o estagiário. Bom, pessoal, acho que é isso. Eu tentei ser breve e mostrar tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e ficado empolgados em participar do núcleo. Legal, muito obrigado, professor. Lembrando aí que eu botei no site, no chat aqui nosso, né, um link para um formulário. Na verdade, não é um formulário de inscrição propriamente dito, mas ele permite que você, né, quem entre dentro do núcleo, a gente conhecer, ver o que gostaria de fazer, quais das áreas gostaria de atuar, com projeto, com comunicação, com pesquisa. Então, entender um pouquinho do perfil aí de quem está querendo, né, tem a pretensão de ingressar no núcleo como uma das possibilidades aí que a gente apresenta dentro do curso de arquitetura, né? É um formulário de intenção. Isso, formulário de intenção. Se tiver intenção, é só entrar ali e colocar, e aí depois a gente comunica. Muito bom, muito obrigado. Só, né, fazer um brevíssimo comentário, assim, realmente a gente tem ficado muito satisfeito com a atuação dos estudantes, né, e a gente vê que é recíproco, né, os estudantes também ficam bem realizados e tal com as possibilidades que se criam, né, cada vez mais eu acho que a gente tem tido demandas interessantes para serem feitas, né, e vem dando conta, né, graças aos estudantes que têm desempenhado um bom papel aí dentro do núcleo. Então, parabéns a eles que também fazem isso, essa roda girar, né, fazem a coisa acontecer. Parabéns aos estudantes aí. Professor João. Olá, boa noite novamente. Se me permitem fazer uma parte, eu quero parabenizá-los. Parabéns, professor Spinacé, professor Alexandre, e sobretudo alunos do núcleo, pelos belíssimos trabalhos, não só nesse semestre. É uma pena que a gente só veja os trabalhos desse período, porque há vários trabalhos muito interessantes nos períodos anteriores. Hoje, chegando na faculdade, eu encontrei a professora Liz Helena, que está aqui conosco, a nossa diretora acadêmica. Quero saudar também a Liz Helena. O núcleo foi muito elogiado pelo projeto da cantina, o DEC, o redesenho da secretaria que vocês fizeram. E já temos muitas demandas, então quero reforçar o apelo também. Um parabéns para vocês, professores e alunos, e um apelo a quem está nos assistindo. Aliste-se já, entre para o núcleo de projeto. Poderíamos fazer uma arte dessa, né? O núcleo precisa de você. We want you, né? We want you. E precisamos, tá? Só hoje a professora Liz Helena nos passou a solicitação da sala dos professores, de remodelar a sala dos professores. Temos uma demanda também do setor de obstetrícia, da enfermagem, repensar toda a fachada do ginásio Dom Bosco, para poder aumentar a presença do ginásio na cidade, pensar no CIASC também, no Centro Integrado de Atenção à Saúde da Católica. Então, isso é só uma frente do núcleo. Acho que vocês foram muito felizes, professores, quando abriram várias frentes, 4 frentes de atuação, porque cada uma dessas frentes está crescendo muito e eu estou sentindo que o nosso gargalo vão ser realmente os alunos para poder estagiar nesses projetos. Temos demanda também para construir um galpão, para um centro de tratamento de jovens infratores, por exemplo, e outras demandas também, demandas do Instituto Braille do Espírito Santo, da APAI, enfim, existem projetos de vários setores da sociedade demandantes que não podem pagar por esses serviços. Isso é importante deixar registrado também, né, professores? Todos esses projetos são projetos de interesse social ou desenvolvidos dentro do próprio âmbito da universidade.
E é isso. Quero reforçar o convite a todos para ingressarem no núcleo. Muito obrigado. Novamente, parabéns. Legal. Tem pessoal fazendo algumas perguntas aí no chat. Eu vou deixar as perguntas para o final, né? A gente retoma as perguntas aí. E aí a gente dá a sequência já, né? Eu já gostaria de chamar a Carol também para fazer a palestra dela. A gente junta as perguntas num bloco final. Acho que até pode acontecer aí um bate-papo interessante, né? Uma troca de ideias que vai ser bem produtiva, né? Então, Carol, bem-vinda novamente, né? A Carol, então, é uma arquiteta formada em 2017 pela UFES, iniciou na arquitetura, na cara e na coragem. Ninguém nunca tinha ouvido falar em seu nome, né? Nem mesmo ela acreditava que iria atuar como arquiteta. E em sua cabeça seguiria para a área acadêmica. Começou do zero, como muitos arquitetos, e no primeiro ano de escritório trabalhou de graça. Tudo que entrava no escritório era reinvestido em marketing. Seu objetivo era construir a sua marca no mercado. Hoje é sócia e fundadora do escritório Carol Zamboni Arquitetos, um escritório com sede em Vitória e São Paulo, que conta com uma equipe com mais de 10 pessoas e fatura 6 dígitos todos os meses. É criadora do curso de arquitetura, do curso Arquitetos de Sucesso, método Carol Zamboni, pela Projetando na Prática. Além disso, atua como conselheira suplente no CAUES e está à frente do núcleo de interiores do Conselho. Muito bem, é um prazer recebê-la aqui, né? Boa noite para todo mundo. Obrigada, Alexandre. Prazer em conhecer, inclusive. E João, que já conheço da outra palestra. Prazer em conhecer também o professor Marco Antônio. Muito legal, inclusive vou pegar uns ganchos aqui do que o professor trouxe aí para vocês, para falar algumas coisas aqui que eu coloquei aqui na minha palestra. Eu vou até já fazer um marketing aí para ele depois, para vocês entrarem aí no núcleo do professor, que tem um assunto aqui no meu slide que vai casar muito bem aí com isso que o professor trouxe para vocês hoje, dessa participação aí em projetos durante a faculdade. E é o tema que eu me propus a fazer hoje. Posso apresentar aqui o slide? Fica à vontade, a palavra está contigo agora. Então, licença, eu vou me apresentar aqui na apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela aqui com vocês também, para que vocês consigam aqui também me visualizar. Vai aparecer uma apresentação aí para vocês? Vocês me falam se apareceu? Já chegou. Estamos vendo, Carol, mas se você clicar em ocultar, fica melhor nessa barra branca inferior, que está aparecendo para a gente também. Uhum. Perfeito, então vamos lá, gente. Carol, vou me apresentar aqui durante a apresentação aí para vocês. Mas qual que foi a proposta? Trazer um tema aqui para vocês hoje, até mesmo para casar um pouco aí da temática que vocês estão tendo aí na faculdade, nessa semana de arquitetura, que é algo muito interessante, né? É algo muito legal, e principalmente quando a universidade abre isso para que outras pessoas interessadas no assunto também possam assistir, alunos até mesmo, às vezes, de outras universidades que estão interessadas, que querem, né, assistir o assunto, querem ver quem são os convidados, querem ver os trabalhos que vocês também estão realizando na faculdade. Então, também, parabéns aí por essa iniciativa, acho muito legal, para realmente trazer mais oportunidade para pessoas que ou estão pensando em ingressar na carreira, ou já estão ingressos em outras universidades, ou que tenham afinidade aí pelo assunto, né? E aí, o que eu me propus a trazer aqui hoje para vocês também, vou tentar ser uma apresentação bem rápida, que é tudo que você precisa fazer pela sua carreira enquanto ainda está na faculdade. Eu sei que é muito difícil, enquanto você ainda está na faculdade, já começar a pensar em carreira, com tanto projeto PA, né? Não sei se aí para vocês também é PA, mas tanto PA, projeto de arquitetura, tanto projeto de urbanismo, paisagismo para fazer, mas o que eu quero conversar aqui com vocês hoje é que fiquem tranquilos que tudo isso que vocês estão fazendo durante a faculdade já vão construir a sua carreira para quando você não estiver mais na faculdade, né? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. E eu quero me apresentar aqui brevemente para vocês. Eu sou Carol Zamboni, talvez alguns já me conheçam aí de Instagram, que a gente também faz um trabalho lá
de marketing, também de levar conhecimento para pessoas, além também de atrair clientes por essa ferramenta, né, de marketing que hoje é o Instagram. E Carol, quem é? Eu me formei em dezembro de 2017 pela Universidade Federal do Espírito Santo, então comecei a atuar mesmo foi em janeiro de 2018, né, e então tem 3 anos e meio aí mais ou menos que eu estou no mercado, mas muitas coisas, muitas decisões que eu fiz ao longo da faculdade, também assim que eu me formei, me ajudaram a construir o escritório que eu tenho hoje, né, eu não tenho ninguém na minha família que tenha cursado arquitetura, que tenha cursado engenharia, porque muitas pessoas, às vezes, têm esse medo quando está na faculdade, né? Que, não, mas eu não tenho nenhum parente, eu não tenho um nome, né? Que tem muito isso aqui ainda no nosso mercado, no Espírito Santo, desse ego do nome, de ser algo tradicional, de ser uma família conhecida e tudo mais. Eu não tinha nada disso. A minha família é do interior, de Baixo Guandu, e ninguém aqui em Vitória me conhecia, porque eu vim para cá realmente para estudar. Então, durante a faculdade, eu não achava que eu conseguiria seguir nessa carreira, porque as experiências que eu tinha tido com escritórios, eu via sempre que era algo muito grandioso, né? Eram pessoas que, às vezes, tinham alguém para ajudar ali, para indicar, ou já eram pessoas ali da área. Então, durante a faculdade, eu já estava mais ou menos imaginando que eu iria para a área acadêmica. Tanto que eu passei no mestrado na minha universidade, antes de terminar o curso, eu já tinha conseguido a aprovação no mestrado, na área de sustentabilidade urbana, com a professora Cristina Engel, e falei, vou seguir nessa carreira aí acadêmica, vou fazer o mestrado, e é isso também, porque durante a universidade eu fiz iniciação científica nessa área, eu gostava muito, era algo que eu me identificava bastante, então pensei, vou seguir nisso mesmo, né, vou seguir a área acadêmica. Mas os planos mudaram, né, antes mesmo de acabar a faculdade, ingressei nesse mestrado, né, então houve uma janela na UFES entre apresentação de TCC e tudo mais, até de fato a colação de grau. Então, já comecei a ingressar, me matricular também no mestrado. Fazia parte, né, desse núcleo de pesquisa da universidade, por isso que eu também escolhi esse tema, que era sustentabilidade urbana. E eu sempre me imaginei dando aula, ensinando as pessoas, até porque minha mãe também é professora, então sempre gostei disso, de palestras, de cursos, de falar para as pessoas. Nunca tive vergonha de falar para ninguém, então sou uma pessoa que gosto mesmo de falar, de apresentar os trabalhos, eu era quem apresentava na faculdade. Porém, eu não me candidatei para a bolsa de mestrado na universidade, e só tinham 2 vagas, então as 2 primeiras pessoas que conseguiram essa vaga, né, dentre outros critérios, então não tinha bolsa que a universidade oferece para os estudantes de mestrado terem uma dedicação exclusiva. Né? Então, eu me vi obrigada a precisar buscar maneiras de atuar no mercado para, claro, conseguir uma fonte de renda. Né? E aí eu percebi que a maior demanda era a demanda de interiores, era a demanda que provavelmente eu conseguiria me encaixar mais rapidamente no mercado de trabalho. E eu precisava me especializar nisso. Né? Então, eu comecei do zero, como muitos arquitetos, como muitos colegas. No meu primeiro ano, até como mesmo o professor citou, eu trabalhei de graça. Por quê? Porque tudo que entrava no escritório, eu tentava investir para ter retorno, né? Botava dinheiro em marketing, investia em viagens para conhecer, por exemplo, eu nunca tinha ido numa feira de revestimentos, como a Expo Revestir, por exemplo, então eu não tinha esses conhecimentos na área, então tudo que entrava no escritório naquele ano, eu investia. O meu objetivo realmente era tentar construir uma marca, num primeiro momento, para conseguir a renda financeira que eu precisava para continuar no mestrado e trabalhar, né? Então, fazer o mestrado, mas eu precisava de dinheiro fazendo o mestrado. Então, nisso, eu fui levando ainda, né, por um tempo, até que fiz todas as matérias do mestrado, fiz tudo, dissertação praticamente pronta, né? A primeira etapa já estava aprovada, e um dia isso já estava tão evoluído, essa questão do escritório e tudo mais, estava andando muito, eu estava muito conectada, eu tinha conseguido entender essa pegada do mercado, estava trabalhando, estava conseguindo muitos projetos, né, na luta ali, mas estava conseguindo devagarzinho, aos poucos. E aí, numa conversa com a minha professora, a gente falou, Carol, não dá para você ficar no mestrado e no mercado ao mesmo tempo, porque eu vejo que você precisa se desprender disso no momento e, na coragem, seguir a sua carreira aí no mercado, porque eu acho que vai ser uma boa escolha, e foi, né? Isso em comum acordo com a minha orientadora. Se eu me arrependesse, depois eu tentava mestrado de novo, tentava passar de novo, estudava, então fui na cara e na coragem, né?
Hoje eu sou sócia e fundadora do escritório Carol Zamboni Arquitetos, né? Porque não sou só eu, tem vários arquitetos aqui associados junto comigo, né? Então, a gente tem projetos aí em vários lugares, tem muita coisa aí que a gente tenta fazer e vamos evoluindo, é claro, a gente está aprendendo, em crescimento também. A gente já participou de algumas mostras, como, por exemplo, a Casa Cor, outras vitrines, mostras de loja também, que a gente já participou, já assinou, né? Também estamos em alguns sites importantes, como, por exemplo, Galeria da Arquitetura, né? Um dos maiores sites de arquitetura e decoração do Brasil. E em breve a gente também vai estar na edição de aniversário do livro nacional, que é o livro Oca, né? Um livro com projetos aí pelo Brasil todo. E tudo isso, gente, foi com muita luta correndo atrás. Assim, não foi sorte, não foi ninguém que me encontrou e achou que eu era uma arquiteta maravilhosa, era a estrela, era um tesouro, não foi nada disso, foi tudo correndo muito atrás, né? Mostras de lojas, as primeiras que a gente fez aqui no escritório, eu ia nas lojas, eu perguntava se eles não queriam que desse uma repaginada em algum ambiente para a gente assinar esse ambiente. Então, assim, foi tudo correndo muito atrás e a gente conseguiu várias conquistas realmente indo atrás das coisas, né? E aí, então, em 2020, eu tive, já estava aí com quase 2 anos e pouco, quase 3 anos de atuação. Muitos colegas da minha faculdade, eles me perguntavam, Carol, mas como que você conseguiu tudo isso tão rápido? Como que você conseguiu realmente se encaixar assim no mercado e ir buscando espaço ali aos poucos? Então, ensina pra gente o que você fez, quais foram os diferenciais, e a partir disso começou a nascer um desejo, né, de ensinar um pouco para as pessoas, de compartilhar o conhecimento, porque uma das dificuldades que eu sempre tive, mesmo durante a faculdade, é que as pessoas compartilhassem as coisas comigo, né, que os escritórios mostrassem como eram as coisas de fato na vida real, né, como que é que funciona. A gente vê no projeto, né, mas como que é na prática? Então, eu tinha muito essa dúvida de como que funcionava, e isso causa na gente um medo, né, porque a gente, quando ainda não está no mercado, a gente fica com medo de pegar o seu primeiro projeto, porque ninguém nunca falou para a gente como funciona na real, né? Então, eu comecei a falar um pouco disso das pessoas, a princípio no meu Instagram mesmo do escritório, que é o Carol Zamboni Arquitetos, e depois isso se tornou tão grande que acabou se transformando no final do ano passado no Projetando na Prática, que é um perfil totalmente dedicado a ajudar arquitetos, design de interiores, estudantes a terem o seu próprio escritório de sucesso, né? Então, como fazer algumas coisas, como trabalhar. Eu compartilho documentos também do meu escritório nessa página, compartilho briefing, né, que algumas pessoas às vezes precisam saber como funciona um briefing, compartilho, entre outros documentos, projetos, alguns tipos de detalhamento. Então, a gente vai compartilhando aí com todo mundo para conseguir mesmo dar essa coragem aí, principalmente para quem está na faculdade, né? E também, com a pandemia, eu senti que os profissionais da área tinham mais necessidade ainda de suporte, né? Porque eu vi muitas pessoas no início fechando seus escritórios, né? Março, abril do ano passado, e enfrentando ainda mais dificuldade para se destacar no mercado nesse momento, né? E sendo que foi, querendo ou não, um momento onde a gente teve oportunidades, a partir do segundo semestre do ano passado, o mercado da construção civil ele ficou um mercado muito aquecido, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, sentiram necessidade de transformar suas casas ou de ir para um outro ambiente. E aí isso foi um momento onde que as pessoas puderam, né, na nossa profissão, no mercado, pegarem um gancho disso, né, começarem a pegar novos projetos, muitos projetos aparecendo e às vezes muitos profissionais não dando conta, então começou a abrir também para que muitas pessoas tivessem essa oportunidade, né. Então, nesse momento também, a gente resolveu criar um cronograma de lives semanais, né, que hoje se chama Acordando para o Sucesso, que acontece lá nesse meu Instagram, Projetando na Prática, toda sexta-feira, às 8h08, e lá a gente realmente compartilha tudo como a gente faz cada etapa aqui no escritório, como é um processo de um levantamento, como é um processo de detalhamento. Então, cada semana tem um tema de aula, vale a pena, porque pode ser um tema do seu interesse, você assistir essa live com a gente, se você não tiver aula na faculdade no horário. Então, vale a pena que a gente implementou isso, né? Vimos essa necessidade na pandemia e a gente implementou e desde então a gente vem fazendo essas lives aí semanais. Já tive mais de 40 alunos nesse meu curso, né? Em turmas de mais ou menos 15, 20 alunos, né? São 13 módulos de curso e também disponibilizo todo o material que eu uso aqui no meu escritório, para que as pessoas não copiem o meu material, mas que elas vejam como que outras pessoas que estão no mercado
estão entregando um projeto executivo, estão entregando um detalhamento de marcenaria e que elas possam adaptar aí para o seu negócio, né, para o seu escritório. Então, me sinto realizada em poder atuar nessa área e contribuir ainda mais com os meus colegas. Mas, o que então, Carol, eu posso fazer pela minha carreira enquanto ainda estou na faculdade? Que é o caso de vocês que estão aqui hoje, vocês, alunos, né? E o que eu quero falar para vocês aqui hoje é te ajudar nisso, para que você chegue no mercado de trabalho muito mais preparado do que eu cheguei, porque ninguém nunca me deu essas dicas, né? Tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, eu queria que alguém tivesse falado para mim enquanto eu ainda estava na faculdade, mas justamente por essa cultura que existiu aqui, principalmente na nossa profissão, de não compartilhar, né? Parece que é um segredo que acontece nos escritórios, você não sabe como funcionam as coisas, e isso causa um medo, né? Uma falta de coragem na gente quando a gente está na faculdade, porque como que funciona realmente na prática, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso chegar mais preparado no mercado de trabalho? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Quem quiser, os alunos aí que estão assistindo, fazer um stories, postar, marcar lá no meu Instagram, Projetando na Prática. Vou falar para vocês no final que vai ter um presente que eu vou mandar para vocês lá por direct, tá bom? Mas no final eu conto tudo direitinho. Mas então vamos lá. O que vocês podem fazer pela carreira de vocês enquanto vocês ainda estão na faculdade, né? Então a pergunta que vocês poderiam me fazer é a seguinte, Carol, o que você faria se você ainda estivesse na faculdade? E eu vou dizer para vocês aqui hoje que eu faria várias coisas que eu não fiz e que se eu tivesse feito, seria muito melhor para mim, eu não teria quebrado a cara, eu teria aprendido na faculdade, né? Então a gente vai ver um pouco disso juntos aí hoje, que eu quero falar, né, no meu ponto de vista para vocês, 10 coisas que você pode fazer pela sua carreira e que eu também faria se fosse você, enquanto ainda está na faculdade. Então, tentei separar em 10 pontos aí para conversar um pouco com vocês sobre isso. O primeiro ponto, que os professores vão gostar disso, é não ignore nenhuma matéria, gente. E eu sei que todo mundo deve falar isso para vocês. Não ignore nenhuma matéria, toda matéria é importante. E, de fato, acredite, vocês precisarão de todas essas matérias. Tá? Por quê? Porque você pode ir para algum nicho de trabalho que você precisa desses conhecimentos, de matérias que talvez não são na faculdade as suas preferidas. Eu, por exemplo, na faculdade, eu não preferia, não dava preferência para as matérias de detalhamento de interiores, né, para algumas matérias de alguns softwares, e são o que eu mais preciso hoje na minha profissão. Eu, por exemplo, gostava muito de história da arte, eu gostava muito da parte de sustentabilidade que eu via na minha pesquisa, mas não gostava muito dessa parte de detalhamento de interiores. E hoje é o que eu mais uso. Então, eu tiro proveito disso. Se eu tivesse, talvez, sugado mais os meus professores, que são quem estão lá, quem sabe do assunto, talvez algumas coisas eu não precisasse aprender na prática, né? Ou depois de formada, buscar saber como que eu poderia fazer isso. Então, a gente não pode ignorar nenhuma matéria da faculdade. E é de verdade isso. Eu sei que todo mundo deve falar isso para vocês, mas é realmente real isso. Todas as matérias são muito importantes, senão elas não fariam parte, né, do nosso currículo ali de disciplinas a serem cumpridas, né? E outra coisa também é que todas as disciplinas que a gente vê durante a faculdade, elas ajudam a gente a compor o nosso estilo, a compor o nosso gosto, a compor o nosso know-how, né? Nossa gama de conhecimento que a gente vai carregando, porque desde o primeiro momento, desde aquela primeira disciplina que você fez na faculdade, até todas as suas experiências depois do seu mercado de trabalho, isso te ajuda a compor quem você é, quem é o seu estilo, o que você sabe, o que você gosta de fazer, né? A sua aptidão, as suas experiências, as suas vivências com isso, como você enxerga determinada coisa na arquitetura, na cidade. Então, tudo isso faz parte de quem é você, da construção de você como arquiteto. Então, todas as disciplinas ajudam a gente nessa nossa construção, né? Então, a gente não pode ignorar nenhuma disciplina na faculdade. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, faça a maior quantidade possível de optativas, palestras, cursos, tudo que a universidade pode te oferecer. Este é o melhor momento para aprendizado, gente. E, querendo ou não, tudo isso que a gente tem disponível hoje na universidade para a gente, né, essas optativas, as palestras, os cursos, essas semanas de arquitetura, tudo que a universidade faz para a gente, ela nos dispõe, isso nunca mais na nossa vida será oferecido de maneira gratuita. Depois que você está da faculdade, todo conhecimento que você quiser adquirir, toda a disciplina que você quiser fazer, toda palestra que você quiser assistir, seja mesmo online ou presencial,
tudo isso vai ser cobrado, vai ter um valor de mercado para você assistir todas essas coisas. Então, durante a faculdade, a gente tem a chance de ir em seminários, né, de fazer cursos, de palestras, tudo isso a universidade pode te oferecer e é imensurável. O valor disso realmente não tem como mensurar, porque depois, na sua carreira, nunca mais isso vai ser te oferecido de maneira gratuita. Então, a gente tem que aproveitar muito, sugar tudo que a universidade ela nos disponibiliza, né? Esses núcleos de projeto, essas oportunidades de estágio, tudo, absolutamente tudo, disciplinas que você pode agregar, disciplina de tudo, de até mesmo, às vezes, se você for possível, né, de outro núcleo, às vezes você tem aptidão para uma disciplina, talvez, de fotografia, por exemplo, ou então de arte, enfim, do que for, agregar ali à universidade, né? Às vezes assistir até mesmo palestras de outros núcleos, como está aberto aqui esse link para pessoas até mesmo de outra disciplina do curso, de outro curso assistir junto com a gente. Então, sugar tudo que você possa sugar durante a universidade, né? Assistir uma matéria, se for possível, de administração, uma palestra, né? Algo que esteja acontecendo de administração, de finanças, porque são coisas que também vão precisar na nossa carreira, no nosso dia a dia como profissional. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso. A terceira dica é aproveite o tempo da faculdade para aprender não só de arquitetura, mas também de administração, gestão, financeiro e tudo mais que você pode imaginar. Até mesmo a medicina tem a contribuir na arquitetura, porque lá você vai entender com eles, né, algumas coisas do tipo, como que é realmente um ambiente hospitalar. Talvez você não tenha essa visão agora, mas você pode trabalhar com isso, com a arquitetura hospitalar, por exemplo, né? Então, todas as disciplinas, todos os cursos, eles podem compor o nosso portfólio. Vou tomar uma aguinha. Então, a semana do curso de administração, a semana do curso de direito, por que não? Para a gente entender de contrato, para entender quais são as necessidades da prestação de um serviço, que é o que a gente vai fazer, um serviço, a gente vai prestar um serviço, né? Então, aproveite todo esse tempo da faculdade, né, para aprender com essas disciplinas também, com esses cursos, com seus colegas de outro curso. Porque para ter o seu próprio negócio, gente, seu escritório, seja sozinho ou seja em sociedade, você vai entender em algum momento que você vai precisar mais do que projetar. Você pode ser o melhor arquiteto do mundo, mas, além disso, você também vai precisar saber ter uma gestão, ter um controle de caixa. Então, são muitas coisas que você pode aproveitar esse tempo na faculdade para agregar esses conhecimentos para a sua vida profissional, né? E não tem como falar assim, mas a faculdade poderia incluir aula de gestão, né, aula de financeiro, aula de administração. Se a faculdade incluísse tudo que a gente precisa para a nossa carreira, a faculdade ia ser de 10 anos, ela não ia ser de 5. Porque não tem como, em 5 anos, aumentar o programa do que a gente já aprende hoje na universidade. Não tem como a universidade oferecer e ensinar tudo para o aluno. O aluno também precisa ir atrás, correr atrás, para ele também aprender, para ele entender qual é a sua aptidão, qual onde ele se encontra, o que ele gosta de fazer, o que ele tem, né, domínio, né, o que ele gostaria de aprender, porque a universidade não consegue te ensinar tudo, mas ela te dá todas as ferramentas, isso pode ter certeza, que ela te dá todas as ferramentas e todo o caminho para que você construa ainda nela a sua carreira. Então, isso com certeza vocês podem sugar da universidade de vocês. Vocês têm os melhores professores, as pessoas que conhecem, que têm entendimento das disciplinas, vocês têm outros núcleos além da arquitetura. Então, a faculdade ela não vai conseguir em 5 anos te ensinar tudo, mas ela vai te dar ferramentas e condição e caminho para que você consiga ir atrás e aprender, né? E o 4, né, continuando nessa parte de que em 5 anos você não consegue realmente aprender, a faculdade de arquitetura não consegue te dar tudo, você também precisa buscar coisas para complementar isso, que não tenha pressa de se formar. Aproveite esse tempo na faculdade, né? Não tenha pressa. Eu sei que, às vezes, isso pode custar no nosso bolso também, né? Ou questões de bolsas, enfim, de convênios junto com a universidade. Mas, ainda assim, se você tiver a oportunidade, se isso não for ser custoso para você, aproveite esse tempo durante a faculdade. Não tenha pressa para se formar. Você não vai ser o melhor arquiteto se você se formou em 4 anos e meio ou se você se formou em 6. Isso não define se você sabe mais ou se você sabe menos.
né? Então, não tenha pressa de se formar, não quer dizer que se formar em 4 anos e meio ou se formar exato em 5, né? Não ter tido reprovações também no meio do caminho, também inclua que essa parte de reprovações não vão te deixar ser um profissional melhor. Às vezes a gente precisa daquela reprovação para a gente aprender mais sobre determinado item, sobre determinada disciplina, e às vezes a gente também precisa de mais um período na faculdade, porque a gente não conseguiu naquele período aprender, fazer tudo que a gente precisava fazer, né? Então também tem que refletir sobre isso. Grande parte dos meus colegas hoje de profissão que eu tenho contato, nenhum deles nunca reprovou numa matéria, nunca precisou fazer uma prova final, né? Então também tem que tirar isso, de que isso também não vai te fazer um profissional ruim. Às vezes o professor não vai arredondar aquela nota que você precisa, porque vai ser bom para você repetir aquela disciplina, fazer tudo aquilo de novo. Eu mesma reprovei 2 vezes em sistemas na época da faculdade. A gente fazia essa matéria junto com a engenharia, sistemas 1, e era pesado, porque era praticamente o cálculo da engenharia, porque não havia separação naquela época entre disciplina da arquitetura e disciplina da engenharia, então a gente tinha que acompanhar o povo da engenharia. E aí eu fiquei reprovada 2 vezes em sistemas, até que eu realmente aprendi aquilo na 3ª vez que eu fiz, e aí passei. E para mim foi muito bom, porque eu realmente aprendi, eu via com outros colegas, né, vi com essas outras turmas, e quando eu aprendi, o professor foi lá e reconheceu, Carol, valeu a pena você repetir 2 vezes, porque agora você sabe o que você tinha que aprender aqui nessa disciplina, né? Então, não tenha medo também da reprovação de uma prova final, porque às vezes é melhor para você estudar mais, para você ver aquilo com mais calma. Eu sei que quando a gente está na faculdade, a gente pensa, não é assim, fazer prova final, ou então repetir a matéria, nossa, né, que coisa ruim que me aconteceu, mas depois você olha para trás, com certeza, e você vai ver que isso fez um bem danado para você na maioria das vezes. O ponto 5, que também tem a ver com o que o professor trouxe para vocês hoje, procure estagiar o quanto antes e quanto puder. Toda experiência vai valer muito para o seu futuro, muito, muito, gente. Toda experiência de estágio, toda experiência de você poder agregar, de você poder aprender, elas vão te ajudar muito. Hoje, aqui no meu escritório, eu dou total autonomia para a minha equipe, para os estagiários que estão aqui. Porque eu sei que eles precisam aprender, eu sei que eles precisam ir numa obra junto comigo para ver como é uma coisa ali na real. Ao mesmo tempo, também precisam aprender no computador, a mexer, precisam aprender à mão, precisam participar de uma reunião com o cliente para entender como funciona na prática. Eu sei que não são todos os escritórios que dão essa liberdade para os estagiários e tudo mais, mas você, estagiário, que está num lugar que não te dá essa liberdade, questiona, pergunta para o seu gerente ou para o seu chefe, como que você pode contribuir, como que você pode aprender mais, como que você pode, de repente, ajudar ele, né, numa visita à obra, por exemplo, para você ter aquela experiência lá de como tudo está sendo executado, ou como você pode agregar, pede para participar da reunião dele com o cliente, nem que seja só anotando. Você não precisa falar nada se ele não quiser que você fale, mas anota as coisas, porque você vai começar a entender como é esse relacionamento com o cliente. Então, peça também, porque às vezes é falta também de pedir, que aí ninguém vai te dar essa abertura, você às vezes não está interessado. Muitas pessoas querem fazer o estágio não para aprender, sim para, às vezes, só cumprir hora, ou também por conta de questões financeiras e tudo mais, mas você pode agregar tudo isso e ainda aprender, né? E ainda ter toda a experiência que o estágio pode te promover, pode te trazer. E aproveitar isso que a universidade tem hoje para te oferecer, de você poder fazer um projeto, de você poder projetar um lugar que vai ter um programa, que vai ter um briefing ali com o cliente, que de repente você vai fazer reuniões com ele, você vai ter prazos com ele, prazos reais para entregar alguma coisa para ele, né? Fazer um projeto que você goste, né? Porque às vezes no mercado você talvez não vai encontrar um projeto, por exemplo, de urbanismo para você fazer, né? De cara, né? Então você às vezes tem essa experiência, tem essa liberdade de poder fazer isso durante a faculdade, fazer o que você gosta, já que a universidade oferece para vocês aí núcleos diferentes, né? De diferentes tipos aí de pesquisas para vocês ingressarem e fazerem esses trabalhos, né? Então, tem para o gosto de todo mundo. E, às vezes, na profissão, você não tem, pelo menos no começo, como escolher o que você quer fazer, o que você mais gosta, né? E fora, poder colocar tudo isso no currículo, colocar toda essa experiência que você teve, fazendo um projeto de verdade, tendo contato com clientes, isso conta muito. Então, você poder
ter isso desde a universidade e não gastando nada, aproveitando o que a universidade já te oferece. E toda essa experiência, ela vale muito no futuro, né? Ela contribui e ela vale realmente para agregar aí para o seu futuro, né? Uma coisa também que eu falo para vocês hoje, que se eu estivesse na faculdade, eu faria, que é, se você tiver a oportunidade, viaje, conheça lugares históricos, lugares de arquitetura, esses lugares todos que a gente vê, às vezes, nas nossas disciplinas de história da arte, locais no Brasil ou fora deles, se você tiver a oportunidade, né? Eu me arrependo de uma das únicas coisas que eu me arrependo hoje na faculdade são duas. A primeira delas é não ter feito um intercâmbio. Na época, havia um incentivo muito grande do governo para que fossem feitos intercâmbios, né? Não era difícil de conseguir, inclusive eu passei na época para o intercâmbio, para fazer um intercâmbio na Espanha, e eu não fui. Na época eu pensei, não, mas se eu for, vou atrasar um ano a minha faculdade. Eu vou ficar um ano fazendo intercâmbio, 8 meses, não me lembro quanto tempo era, e vou atrasar um ano a minha faculdade para fazer intercâmbio? Ah, não vou. Mas hoje eu penso na oportunidade que eu perdi, né? Porque era algo, naquela época, financiado pelo governo, né? Era uma bolsa para você estudar fora, fazer disciplinas em universidades fora daqui, além de treinar, né, uma língua estrangeira, além de ter conhecimento, networking, com pessoas de outro lugar, de outro país, de outros países, né? Então, conheça sempre novas culturas, novos tipos de arquitetura, novos métodos construtivos. Aproveite quando você viajar ou quando a universidade te levar para alguma viagem, se for o caso, para realmente fazer uma imersão cultural ali, fazer realmente um intercâmbio, né? Trocar a experiência com esse local. Então, essa é uma das coisas que, se eu pudesse voltar atrás hoje, naquela época, na faculdade, eu não teria tido pressa de sair da universidade e teria feito um intercâmbio para agregar isso no meu currículo, para treinar uma língua, para conhecer uma arquitetura rica, né, como a arquitetura europeia, por exemplo, né, como várias coisas que tem lá, que são coisas que a gente estuda durante a faculdade. Então, se você tiver essa oportunidade, ou se você puder pagar por isso, se for o caso, faça. Mesmo que você atrase aí 6 meses na sua universidade, faça isso. Faça disciplinas, faça um intercâmbio de trabalho nas férias, se for o caso, mas faça se você tiver a oportunidade, né? E a parte 7 que eu queria falar aqui para vocês é: participe de feiras, de exposições, de palestras, tudo que for da área da arquitetura, gente, esteja em tudo. Se você puder ir para algum lugar apresentar um artigo, vai, participe. Se tiver uma feira, monta um ônibus e vai todo mundo da feira da universidade. Se tiver uma exposição ali no Palácio Anchieta e for legal, vai lá ver uma exposição de arte, uma exposição de fotografia. Tudo que você pode fazer que for da área da arquitetura, esteja em tudo. Seja o primeiro ali a se inscrever, a participar. Hoje tem vários colegas, como eu faço também, que dão cursos gratuitos, né, para alunos ou para profissionais recém-formados. Esteja nisso, você não paga por isso, é uma oportunidade. Inclusive, eu estou com um curso gratuito, né, que eu vou fazer sexta, sábado e domingo, amanhã, depois e depois de amanhã, que é uma maratona para estudantes e para recém-formados, né, é gratuito, é só ir lá, se inscrever, vai ser às 19 horas pelo YouTube, então é uma oportunidade, assim como outros colegas também fazem, às vezes, lives, ou palestras, tudo, absolutamente tudo que você puder se envolver e participar enquanto ainda você está na faculdade. Se você pode, por exemplo, viajar para ir numa Expo Revestir, incrível, vá, conheça, comece a ter contato com essas coisas, né? A tudo que é da nossa área, esteja em tudo, de verdade. Né? O ponto 8 é: aprenda softwares que você se identifica e fique atento aos que estão sendo mais usados. Hoje é um diferencial você saber alguns programas, você saber dominar alguns programas, né? Cito, por exemplo, programas do tipo BIM, né? Que pode ser o ArchiCAD, ou o Revit, que é mais conhecido ainda aqui, tem mais escritórios que usam. Querendo ou não, também sabendo mexer numa plataforma de 3D, como o SketchUp, ou de renderização também, que também é importante, como o Lumion, como o Overlay, né? Então, tudo isso é importante para você agregar aí no seu portfólio, né? Ficar atento ao que está sendo mais usado. Às vezes, até a própria universidade vai te proporcionar cursos disso, ou cursos online que estão rodando por aí, que são gratuitos para você aprender, para você se especializar.
nesses softwares, né, em tudo isso que você vai usar depois na sua carreira. Eu estou olhando para o lado aqui toda hora, está um vento aqui dentro do escritório, e aí eu fico com medo aqui, eu estou olhando, mas não tem ninguém Carol, aqui. só para você saber, quando você compartilhou a tela, a sua câmera fechou, tá? Porque você está no navegador. Não é Então, no navegador. Olhando direto para o lado aqui, aí eu tô, gente, parece que eu tô olhando para alguém aqui, mas não tem ninguém aqui não, é só o vento aqui no meu escritório. Então, tá bom, então vamos lá. E ainda nesse ponto aqui de softwares e tudo mais, que você pode aproveitar esse tempo ainda na faculdade, que é o seguinte, as disciplinas da faculdade, optativas e tudo que a universidade nos dispõe, o que eu falei para vocês, nunca serão oferecidos de novo de maneira gratuita. Se você quiser fazer um curso de Revit, depois da faculdade, você vai pagar por ele. Se você quiser fazer um curso de modelagem, um curso de renderização, você vai pagar por ele. Então, se a universidade, em algum momento, puder te proporcionar isso, se inscreva, faça, né? Faça tudo o que for possível que tiver ao seu alcance. Faça com dedicação todos esses cursos, essas palestras, esses seminários que a universidade te oferece, pois o valor disso, como eu falei para vocês, né, é imensurável. E durante a faculdade, nossa mente ela já é mais habituada ao ensino, ao estudo, né? Então é muito mais fácil nesse momento a gente adquirir novos conhecimentos, que a nossa mente está ali fresquinha, você já está aprendendo coisas novas todos os dias, então é muito mais fácil durante esse momento na faculdade você buscar mais conhecimento, aprender mais, se especializar mais, porque depois é mais difícil aprender, parar para você fazer um curso, né? Parar para você aprender, então já pega o embalo da faculdade, já faz isso de uma vez, que vai ser bom para o seu futuro, eu não tenho dúvida. O ponto 9 é não deixe para fazer networking após se formar. O que é networking? É relacionamento, né? Comece esses relacionamentos ainda na faculdade. Então, vou dar exemplos para vocês. Procure lojas para você conhecer materiais, para você conhecer tendências, né? Então, quando você estiver fazendo na faculdade um projeto de arquitetura, né, um ateliê de arquitetura, vá numa loja para conhecer de perto como que você pode usar, né, nessa fachada, às vezes, que você está propondo, qual é o tipo de tinta que você vai colocar ali, qual é o tipo de revestimento que pode entrar. Eu tenho certeza que a maioria das lojas que vocês forem hoje, elas vão te receber muito bem, elas vão querer te dar atenção, porque elas sabem que no futuro você é uma pessoa que vai voltar lá, que vai levar clientes para essa loja. Então, elas têm, em 90% das vezes, interesse que vocês procurem essas lojas para fazer esse relacionamento, né? Procure eventos também da área. Eu, infelizmente, só soube disso depois que eu me formei, mas eu poderia ter frequentado alguns eventos da área da arquitetura, eventos de loja, eventos, enfim, de diversas áreas, onde eu podia ali já começar o meu relacionamento, já começar o networking, conhecer colegas de profissão, conhecer pessoas de lojas, né? Porque a gente nunca sabe com o que a gente vai mexer depois de formado. Então, todo esse relacionamento que a gente cria, ele é muito importante, porque a gente vai levar ele por toda a vida depois, né? Então, não deixa para fazer esse networking depois que vocês se formarem. Comece isso tudo ainda dentro da universidade. E o ponto 10 é o seguinte. Falei para vocês que tem duas coisas que hoje eu faria diferente, né? Que eu mudaria mesmo se eu voltasse atrás e estivesse hoje na universidade. O ponto 1 é do intercâmbio, porque eu tive uma oportunidade e não fiz na época, né? Fiquei presa, vou me formar depois, então não vou fazer esse intercâmbio. E o ponto 2 é como eu poderia, durante a faculdade, ter feito um Instagram para mim, né? Ter começado a compartilhar os meus trabalhos acadêmicos, né? Ter no meu Instagram lá, porque hoje quase todo mundo tem, mas no meu Instagram começar a levar conhecimento para as pessoas que me seguiam, né, para essa rede de relacionamento que você já tem ali no Instagram, né, pessoas que te conhecem, mostrar os meus trabalhos acadêmicos, mostrar trabalhos que eu ajudei a fazer no meu estágio, pesquisas que eu fiz na universidade, resultados dessas pesquisas que eu fiz na universidade, né, como às vezes, um trabalho que a gente está fazendo ali na faculdade também. Então, isso eu me arrependo, eu falo para vocês hoje, façam um Instagram, porque o seu Instagram, a sua profissão, a sua história, a sua essência, tudo que você tem para contar, isso vende. E isso começa a vender antes mesmo da gente se formar, quando a gente ainda está na faculdade. Porque toda a nossa história, a forma como a gente enxerga, a gente aprende a arquitetura, tudo isso, né, como constrói a nossa pessoa, o nosso ser arquiteto, né, como tudo isso nos constrói,
tudo isso também vende, né? E é claro que na faculdade a gente não está preocupada com vendas, né? Mas a gente pode começar a pensar sobre isso, em como que a gente vai fazer, né, para a nossa carreira, que é o que eu estou querendo falar um pouco para vocês aqui hoje, né? Então, o seu Instagram, a sua história, isso vende. Então, pega o seu Instagram hoje, começa a postar conteúdos, coloca lá na descrição, estudante de arquitetura, né? Tem gente que gosta de botar o período e tudo mais, mas posta conteúdos, coisas que você faça, né? Posta em stories, ou faz um vídeo, ou posta mesmo no feed, para as pessoas entenderem o que você vivencia ali, né? Para as pessoas verem o que você faz, como é interessante, porque a gente faz muita coisa interessante na faculdade. E às vezes a gente não retrata isso, não mostra para as pessoas como funciona, como é difícil, né, chegar num projeto, como a gente tem que construir várias etapas até chegar de fato no momento onde a gente faz ali o desenho pronto, final para o cliente. Então, às vezes mostrar todo esse processo, né, começar a construir autoridade no Instagram, mas não tenho nada ainda, não tenho um projeto, o que eu posso postar? Você pode postar os seus projetos na faculdade, ou se você está aprendendo algum software, fazer projetos fictícios para montar o seu portfólio, que isso vale muito a pena, né? Pega uma planta, né, de um prédio, às vezes do seu mesmo, ou, sei lá, da Galvão, entra no site, pega uma planta, cria um projeto ali para você treinar, às vezes, um software que você está aprendendo, posta sobre isso, é claro, falando que você ainda é estudante, mas está treinando, né, que essa é uma proposta de um projeto, tudo mais, né? Cria isso, um tipo de conteúdo que seja autêntico, que seja você, de modo a fazer com que essas pessoas que te assistem, que já te conhecem, esperem isso apenas de você. Né? Isso a gente já consegue começar a criar desde a faculdade, porque cada pessoa ela tem o seu jeito, cada pessoa ela tem a sua maneira de se comunicar, né? Que é característico de você, característico de toda a sua vivência. Então, começa a criar isso desde a faculdade. Mostra o antes e depois de um projeto que você criou de urbanismo, que é tão interessante, né? Põe um depoimento, às vezes, de um colega, de um professor que seja, ou de algum cliente para quem você ajudou ali nessas pesquisas na faculdade. Então, comece a falar um pouco sobre isso, sobre a sua profissão também, mesmo quando você ainda está na faculdade. Né? Então, crie editorias. Eu vou até depois deixar um slide aqui para vocês de como que vocês podem chegar nesse tipo de conteúdo, né? Como criar esses conteúdos, né? Ter constância, frequência, né? Em postar esses conteúdos, para você começar a atrair pessoas que são interessadas nessas dicas que você traz, né, nesse conteúdo que você traz. Se o Instagram lançar uma ferramenta nova, faça, saia na frente, faça ela, né? E tenha sempre benchmark. Em todo negócio, hoje em dia, seja ele da arquitetura, seja ele qual for, ele precisa ter um benchmark. Então, o que é um benchmark? Ter as marcas de referência no seu mercado. Se hoje você é arquiteto e já imagina, por exemplo, que você quer trabalhar com paisagismo, né? Quem são as marcas de referência hoje de paisagismo? Tanto locais, porque a gente tem que estudar a nossa concorrência, e tanto nível nacional e também internacional. Quem são as marcas de referência no mercado hoje para aquilo que você mais gosta, para aquilo que você tem aptidão? Né? Liste isso, acompanhe essas pessoas que você admira, né? Que fazem ali um trabalho nas redes sociais para que você se inspire nelas, né? Não copie, mas se inspire, crie com a sua identidade. Então, a gente tem que começar a criar essas marcas de referência para a nossa carreira desde a faculdade, pessoas com as quais a gente se inspira, né? Profissionais da arquitetura a nível local, nacional e mundial, que você acha bacana o trabalho, o que essas pessoas fizeram, como que elas chegam no conceito de um projeto, como que elas traduzem isso para a realidade, né? Então, se inspirar sempre aí nessas pessoas, né? Ter o benchmark, que é essas marcas de referência, a gente precisa sempre ter conhecimento disso, né? Então, procure os benchmarks da sua região, de fora da sua região, estúdios, procure sempre, desde a faculdade, desde o momento que a universidade te dá a oportunidade de ter contato com um cliente, de ter um atendimento diferenciado, né, para o seu tipo de cliente. Liste quais são as suas maiores qualidades para você, aos poucos, começar a encontrar qual é o seu diferencial. Você gosta de fazer o quê hoje na faculdade? Você gosta de quais disciplinas? Quais são os seus diferenciais? Né? Você gosta de produzir imagens realistas, por exemplo, ou você gosta de trabalhar com Revit? Começa a listar no que você é bom. Você é bom na parte de cálculo, ou você é bom na parte de criação, você cria projetos maravilhosos, com conceitos diferentes. Comece a listar quais são essas suas maiores qualidades, para que aos poucos
você consiga se identificar em que nicho você consegue atuar quando você se formar, né? Aonde você tem aptidão, aonde você vai conseguir dominar aquilo e brilhar e conseguir trabalhar e ser feliz naquilo, né? Então, comece a listar essas suas qualidades para você encontrar um nicho, né? Encontrar algo que você se identifique e queira trabalhar. O que é um nicho? É uma especialidade. É o tipo de projeto, serviço que você quer prestar. É aquilo que você quer ser referência no mercado. Então, para ser referência, você precisa ser especialista, né? E com o tempo, passar a ser reconhecido naquele nicho no mercado. Vou dar um exemplo. Em todas as outras profissões, isso é muito mais comum do que a gente imagina, não é só na arquitetura. Por exemplo, um advogado. Se você cometer um crime, você não vai pegar qualquer advogado de esquina, você vai procurar o melhor advogado criminalista para te defender. Se você tem um problema e precisa operar, por exemplo, a sua cabeça, você vai procurar o melhor médico neurocirurgião que tem no mercado, né? Então, você vai procurar sempre os melhores, quem é referência naquele mercado. Então, se você quer trabalhar com restauro, né, você precisa começar a buscar esse nicho para como que você vai ser referência nisso? Quem são, né, as marcas de referência hoje no mercado nessa área? Em quem eu posso me inspirar? Em quem eu posso olhar para o currículo dele e ver o que ele fez para ele chegar onde ele está hoje, né? Para você buscar ser referência. E ser referência não quer dizer que você vai se privar de atender algum cliente diferente, mas sim selecionar os melhores clientes, né? Para te tornar referência no mercado, no que você faz de melhor. Então, por isso que eu falei, por exemplo, do núcleo até de medicina, né, da universidade. Porque, às vezes, você pode se identificar no nicho de arquitetura hospitalar, onde a gente não tem tantas pessoas referências hoje, por exemplo, no estado. Ou você pode se identificar com o nicho de arquitetura para restaurantes, por exemplo, né? Então, você tem uma diversa possibilidades. Ou eu quero fazer casas, ou quero fazer interiores, ou quero produzir imagens de alta qualidade para escritórios de arquitetura. Então, buscar o que você se identifica para você conseguir, aos poucos, chegar no seu nicho de trabalho, né? Quanto mais você nicha o seu público, quanto mais específico melhores vão ser no futuro os seus clientes e mais especialista e referência você vai ser no mercado. Porque quem tudo faz, né, acaba que nada faz bem feito. Então, a gente também tem que pensar no que eu quero atuar. Quero atuar hoje no projeto de interiores. É o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. Não quer dizer que eu faça, quer dizer que eu não faço um projeto comercial? Não, eu faço um projeto comercial. Mas o meu foco não é o projeto comercial. O meu foco é projetos de interiores. Mas chega no momento que você se torna tão referência naquilo que você faz, que até os outros nichos também começam a te procurar. Isso é natural. Mas você sempre vai ser reconhecido por ser bom naquilo, né? Então, a gente tem que cada vez buscar mais esse nicho, né? E nessa coisa de Instagram, já finalizando aqui para vocês, eu quero falar como apareceu o meu primeiro cliente, né? O meu primeiro cliente, ele surgiu do Instagram, da foto que eu postei. Eu nunca tinha falado no meu Instagram sobre arquitetura. Só quem me conhecia mesmo sabia que eu fazia arquitetura. Eu nunca postei nenhum conteúdo, nunca postei desenvolvimento de projetos, e essa é uma das coisas que eu me arrependo. Mas, ainda assim, no dia que eu postei a minha foto com os meus orientadores, do meu TCC apresentado, enfim, arquiteta, aquela foto tradicional e tudo mais, nesse momento apareceu meu primeiro cliente. Como? Uma pessoa, né, depois de um tempo, depois de uns 30 dias mais ou menos, entrou em contato comigo no início de 2018 e falou: Carol, eu vi que você se formou em arquitetura, né? Eu comprei meu primeiro apartamento. Uma pessoa que já me seguia, que eu tinha conhecido num churrasco de não sei quem, né? Essas pessoas que a gente conhece na vida, tudo vai fazendo parte da nossa rede de relacionamento. Então, essa pessoa veio conversar comigo, que viu que eu tinha me formado, que eu já estava fazendo projetos. E eu falei: opa, estou fazendo aqui um mestrado, não estou precisando de dinheiro porque eu não tenho bolsa. Vou falar que eu estou fazendo projeto super. Eu estou mega fazendo projeto. Para eu pegar esse projeto para ser o meu primeiro projeto. E assim eu apresentei uma proposta para ela, né? Fiz aí o meu primeiro projeto. Com o dinheiro desse projeto, eu falei: bom, se eu vou mexer com projeto de arquitetura, de interiores, eu tenho que saber o que está rolando no mercado, quais são as tendências. Então, peguei o valor desse projeto, né? E investi numa Expo Revestir, que ia acontecer logo em seguida, no início de março. Então, fui para a feira. Chegando lá na feira, nunca tinha feito um story de arquitetura. Chegando na feira, comecei a falar dos revestimentos,
eu prestava atenção no que o expositor contava, né, me falava ali do que era aquela marca, e eu ia lá, falava no Instagram na maior cara de pau, mas realmente para trazer esse tipo de conteúdo, e as pessoas começaram a achar interessante a maneira como eu estava explicando aquilo, e assim, aos poucos, foram surgindo os meus próximos clientes, né? E aí, a partir disso, eu comecei a evoluir para ter um e-mail com meu nome, para me tornar mais profissional, e-mail com @ meu nome. Comecei a montar um site, que no início foi um site gratuito, que eu mesma fiz, portfólio, com trabalhos, desde trabalhos da faculdade, né? Fotos, registro da marca, CNPJ, então foram coisas que foram vindo depois, né? Mediante esse meu primeiro case aí, do meu primeiro orçamento, que partiu do Instagram, quando eu passei nessa minha rede de relacionamento aí, que é essa rede social, a comunicar que eu era uma profissional da área, né, que eu tinha me formado. E aí, como eu falei para vocês, que vocês podem, desde já, começar a pensar em editoriais para vocês começarem a postar no Instagram de vocês, eu deixei essa tabela aqui para vocês, que é uma tabela que eu dei o nome dela de tabela raiz. Que essa tabela é dividida em 3 colunas, em dores, em soluções para essas dores e em posts. E que isso pode ser aplicado em qualquer conteúdo, não só da arquitetura, mas de qualquer outra disciplina, para te conseguir ter ideias de conteúdos para você fazer nas suas redes sociais. Então, a gente começa aqui pela primeira coluna das dores, pensando numa dor. O que é uma dor? É algo que alguém possa pensar relacionado ao que você faz. Então, qual que é uma dor de arquitetura? Alguém que gostaria de ter um banheiro mais organizado, alguém que gostaria de ter uma cozinha mais organizada, alguém que gostaria de ter um espaço gourmet na sua casa, alguém que gostaria de começar a trabalhar em home office na sua casa, né? Alguém que possui muitas roupas e não consegue encontrar nada, essas roupas são todas bagunçadas, o espaço é pequeno, ou ela tem um espaço, mas não consegue organizar, então perceba que são dores. Aí, quais são essas dores, então? A solução para essas dores, né? Por exemplo, do exemplo do banheiro, um projeto mostrando a importância de ter móveis planejados para melhor organização do espaço, né? Do home office, criar um espaço dentro de casa para se trabalhar, né? Então, essa seria a solução para essa pessoa. Qual seria a solução para a pessoa que possui muitas roupas? Mostrar os benefícios e as diferenças entre um guarda-roupa e um closet, né? Ou como organizar isso, ir para o lado de organização, e aí você começa a ter ideias de conteúdo de post para solucionar essas dores, né? Então, como você poderia resolver essa primeira dor aí do banheiro? 3 motivos para investir em móveis planejados para o banheiro, ou 3 maneiras de tornar o seu banheiro parecer maior. Então, você começa a criar ideias de conteúdos, coisas que você pode mostrar desde a faculdade, né? Então, trazer, por exemplo, ali os benefícios do trabalho home office. É algo que não é necessariamente mostrar sobre o projeto, mas é um benefício de uma dor que muitas pessoas tiveram, principalmente na pandemia, de queria trabalhar dentro de casa, não tinha um ambiente adequado para trabalhar dentro de casa. Então, como que elas podiam melhorar isso? Então, essa tabela raiz ajuda para isso, né? Para que vocês tenham isso aí em mente para conseguir criar aí soluções para vocês também postarem, né? E aí você sempre tem que pensar, mesmo durante a faculdade, que se você quer, quando se formar, ser uma empresa sólida no mercado, primeiro você precisa verdadeiramente se portar como uma empresa, né? Então, falar sobre esses assuntos, ser especialista. Quando você se formar, buscar fazer um site, buscar fazer um e-mail, né? Decidir se você vai ser uma pessoa, um CNPJ, ou se você vai trabalhar como autônomo e pagar os impostos referentes a isso. Né? Então, você precisa se portar como uma empresa. E esse foi um dos diferenciais que eu vejo, que eu fiz, que desde o primeiro eu me tratava como uma empresa. Eu não era só Carol, eu era uma empresa, né? Eu tinha um modelo de contrato que eu criei e fui melhorando com o tempo. Eu tinha um modelo de proposta de orçamento, né? Eu desde o começo quis criar um padrão de atendimento para os meus clientes, sempre me portando como uma empresa, né? Então, isso fez muita diferença para que eu pudesse ser vista de fato como uma empresa e não como um puxadinho, né? Que a gente não gosta de fazer puxadinho na arquitetura, mas às vezes a gente trata a nossa carreira, a nossa vida e o nosso negócio como um puxadinho e não trata ele como objeto principal ali da nossa profissão, ou que a gente vai viver, ou que a gente vai ser feliz ali trabalhando com isso, e sim um puxadinho. A gente faz, mas também faz aquilo, também faz outra coisa, tudo mais.
Então, tratar realmente o nosso objeto de trabalho como uma empresa, para a gente ser visto como tal, né? E é isso. Eu quero falar para vocês, ó, já volto aqui com a minha cara aqui também, mas eu quero falar para vocês que eu quero deixar um bônus para vocês aqui nessa aula, né? Um presente para vocês. Pode até dar print aí para vocês fazerem depois com calma, né? Não sai agora da aula para fazer, não. Fica tranquilo, fica aqui. O que é esse bônus que eu quero dar de presente a vocês também, em forma de agradecimento aí aos professores pelo convite. Como a gente falou muito aqui de Instagram nessa aula, eu quero deixar uma aula para vocês, que inclusive é de uma aluna Unisalles, a Raíssa Silveira, que hoje é arquiteta associada aqui no meu escritório. E ela fez uma aula super bacana, que ela é uma pessoa hiper mega criativa, tem ideias maravilhosas assim para várias coisas, mudou várias coisas aqui no escritório também com as ideias dela. E ela fez uma aula que o nome dessa aula é Histórias de Sucesso, deixando seu Instagram criativo. Então, eu vou disponibilizar essa aula para vocês assistirem. É um vídeo onde ela fala várias coisas interessantes que você pode fazer, ensina a fazer algumas coisas também. Né? Vou dar um certificado para vocês com as horas da palestra, né? Então, quando vocês me cumprirem as regrinhas que estão aqui do lado, é também para eu poder pedir o nome de vocês, né? Eu vou mandar um link de um formulário para vocês colocarem o nome completo, para que esse certificado seja bonitinho para vocês de participação dessa palestra. Porque se eu estou falando que vocês têm que aproveitar tudo, eu também quero que vocês aproveitem o que eu estou oferecendo para vocês aqui hoje, como realmente um certificado dessa participação aqui nessa aula de hoje. Então, quero proporcionar isso aí para vocês, um certificado aí de participação nessa palestra. E um bônus surpresa aí exclusivo para vocês, que eu ainda vou dar mais um presentinho. Então, são 3 presentes, tá? As regrinhas, já está seguindo lá o meu Instagram, quem ainda não segue, o Carol Zamboni Arquitetos e o Projetando na Prática, que vale a pena você ficar ligado nos conteúdos que eu posto lá, que são conteúdos interessantes para você que ainda está na faculdade, para você que se formou agora. E aí é só postar um stories da palestra, eu vou sair aqui já para a gente fazer uma pose, postar e tudo mais, marca o Projetando na Prática, e aí envia um print desse stories por direct. Por quê? Porque se você tiver o perfil privado, pode não aparecer para mim. Então, vai lá no Projetando, faz um stories, marca aí o Instagram e envia por direct um print só para garantir. E se por um acaso você não receber até amanhã, pode cobrar lá, que às vezes pode ser que a gente não visualize a sua mensagem ou que fique em outros, que a gente vai atrás e vai te mandar o seu bônus, você pode ter certeza. Tá? Que a gente vai te responder, te mandando um formulário para você preencher com os dados para o seu certificado. E aí também depois a gente já vai te enviar o link, tá? Para você receber essa aula bônus, receber todos esses presentes aí que eu gostaria de oferecer para vocês. E é isso. Quero agradecer muito aí o convite dos professores para essa aula aí para vocês. Né? Fico à disposição agora também para dúvidas, para coisas que vocês queiram me perguntar, curiosidades, enfim, dúvidas também, né? Ou alguma coisa que vocês queiram relacionar aí com o professor Marco Antônio. E muito obrigada pelo convite, espero poder, de alguma maneira, contribuir, abrir ideias na cabecinha de vocês aí, que ainda está na faculdade, abrir ideias aí na cabeça de vocês, para que vocês aproveitem melhor esse tempo na universidade, toda essa riqueza que a universidade pode oferecer de conteúdo para vocês, para a vida toda, que, como eu falei, é imensurável. Tudo que a universidade oferece, como os professores mesmo mostraram, que as oportunidades que vocês têm, sem pagar nada mais por isso, e ainda ganhando, às vezes, dependendo, ganhando muito conhecimento e ganhando muita experiência também para a vida profissional de vocês. E é isso. Muito obrigado, Carol. Parabéns aí pelas dicas, ótimo. Muito bom. Dicas bastante objetivas, claras, né? Factíveis, né? Dá para fazer tudo isso aí que você falou, né? E realmente é muito bom. Às vezes a gente fala essas coisas, né? Mas quando vem alguém de fora falar também é ótimo, reforça, né? Vê, ó, é isso mesmo, né? O professor não está puxando a sardinha para ele só, né? A gente quer aproveitar as coisas da universidade. Exato. A gente sabe que às vezes a gente está na faculdade com aquela pressa de sair, de começar, de se formar, uma pressa, e junta que às vezes algumas pessoas também estão numa fase de transição entre adolescência e vida adulta. Então, junta tudo isso na nossa cabeça, a gente já passou por isso, a gente sabe como é. Então, tem toda essa ansiedade
de correr contra o tempo, de fazer tudo, e às vezes a gente ignora algumas coisas que os nossos mestres, aí, os nossos professores falam para a gente todos os dias, e que no futuro fazem falta. A gente gostaria de voltar atrás e fazer como eles mandaram. Muito bom, legal. A gente vai plantando as sementes, né? Mas à medida que você vai participando de várias coisas, abrindo oportunidades, estando em frente a diversas situações, você vai plantando as sementes ali, uma hora brota uma ali, brota uma outra ali, você agarra a oportunidade e vai embora, né? Aproveita todo mundo para se inscrever lá, ó, no núcleo lá do professor aí, Marco Antônio, para já fazer as coisas para ele aí para o próximo semestre, entendeu? Para ganhar todo esse conhecimento aí na faculdade. Já está feito o marketing aí para ele de que tem que participar de tudo aí que a universidade está te oferecendo. Muito bem. Professor, quer... Eu gostaria de falar duas coisas, cara. Primeiro, obrigado. Eu acho que o que você falou foi extremamente prático. Eu tenho uma pós em um MBA em Marketing. E parabéns, eu acho que você conduziu muito bem. Eu conversava hoje com o professor João, falando que num futuro próximo, os cursos, todos eles, inclusive de arquitetura, vai ter uma linha de pesquisa chamada Inovação e Empreendedorismo, né, voltada para arquitetura e urbanismo. Isso que você está falando que teve que aprender fora, não tem necessidade de aprender fora. Pode aprender, sim, no curso de arquitetura. Eu sou um total defensor dessa linha de pesquisa. Inclusive, eu orientei um aluno que ele fez um TCC de um plano de negócio para um escritório de arquitetura dele. Nossa, que legal. Teve uma professora que foi convidada para a banca, mas ela não quis ir porque ela falou que não tinha pertinência com o curso, né? Mas foi muito interessante que aí mudou, foi muito interessante. Então, eu sou um pleno defensor de que os planos de curso, os projetos do curso de arquitetura tenha incluído isso como essência, porque não tem outro jeito, entendeu, Carol? É ir para o meio do mundo e empreender. Exatamente. Segundo, mando um grandíssimo, enorme abraço para a Raíssa, minha orientanda cor-de-rosa. Ela continuou toda rosa, não continuou? Tudo rosa. Tudo rosa. Show de bola. A palestra, ela estava aqui ainda, aí ela, deixa eu ver quem tá. Ela, meu Deus, meus professores todos, daquele jeito dela. Meus professores, manda um beijo para eles, fala que eu amo eles, e qualquer dia eu vou lá para falar com eles. Eu fui esses dias pegar meu diploma, eu não vi todo mundo, mas qualquer dia eu vou voltar lá, que ela tem uma admiração enorme aí por vocês. Viu alguns colegas aqui também que estavam aqui no chat. Ela amou. Quando ela apareceu para eu orientar ela, eu falei, essa menina não vai dar para nada, é uma patricinha. Né? Chiquérrima, mas me enganou completamente. É uma pessoa extremamente inteligente, competente, dedicada, né? Faz as coisas com excelência. Né? Sim, verdade. Se todos os alunos fossem como ela, a gente estava no paraíso, pode ter certeza. Exatamente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns, Carol. Queria reforçar também as palavras do professor Spinacé. Como eu falei da outra vez, né, Carol? Você já é professora. Você achava que ia seguir na carreira acadêmica, mas você tem o dom da palavra. E não é só a palavra, Carol. Acho que você nos traz, como os professores falaram, uma apresentação muito clara, muito objetiva. Quero agradecer também, parabenizar e agradecer o seu carinho de fazer essa palestra para a gente, né? Porque eu dei a ideia para a Carol. Carol fez a palestra no primeiro semestre, foi sucesso de público, ela se colocou à disposição para voltar, e aí eu, claro, imediatamente aproveitei, joguei esse novo tema, a Carol falou, beleza, eu vou pensar o que eu posso trazer para eles, e trouxe, assim, vários pontos muito claros, muito sistematizados, né? Como o Alexandre falou, que passa pela nossa cabeça, mas a gente não havia colocado dessa maneira. Então, muito obrigado. Eu me lembrei de duas frases de professores meus que eu ouvi no primeiro dia de aula, uma frase, e de outra frase que eu ouvi no dia da minha formatura, com a sua apresentação. Então, no primeiro dia de aula, naquela grande roda de alunos, né, todo mundo se conhecendo. Medo. Oi? Com medo, todo mundo com medo. Com medo, isso. Todo mundo um pouco intimidado, né? Era um ateliê de estudo da forma, né? Introdução à arquitetura e urbanismo. E aí um professor falou assim, olha só, a faculdade de arquitetura e urbanismo não é dentro da sala de aula. Menos da metade do curso, da formação do arquiteto é dentro da sala de aula. O arquiteto e urbanista se forma no pátio, na cidade,
nas viagens de estudos, nas visitas de campo. Então, participem dos encontros, dos seminários, dos congressos, do movimento estudantil, feiras, exposições, eventos. Acho que você trouxe muito isso que eu ouvi no meu primeiro dia de aula. E essa frase me marcou porque eu levei a minha faculdade dessa maneira. Então, assim, eu participei muito do movimento estudantil. Inclusive, ontem mesmo recebemos arquitetos o Renan Grisoni. Conheço vários colegas graças ao movimento estudantil no Brasil inteiro. Então, assim, você falou muita coisa, né? Não lembro se você falou dos encontros de estudantes, mas isso foi algo que me marcou. Dos encontros de estudantes de arquitetura e urbanismo, escritórios de modelo, núcleo de projetos. Então, essa foi uma frase que me marcou e você colocou, eu senti na hora. Outra frase já foi na minha formatura, quando o Paraninfo falou, olha só, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Acabou de acabar o melhor momento da vida de vocês. Sim. O melhor momento da vida de vocês é a faculdade. E a gente estava lá empolgado, né? Então, a melhor fase foi a faculdade. Então, acho que, tentando sintetizar as palavras da Carol, aproveitem, vivenciem, né? Aproveitem esse momento. A gente sabe, Carol, que a realidade das pessoas é muito diferente. Eu acho que é importante também a gente colocar isso aqui. As faculdades são diferentes, então a gente está numa faculdade particular. Algumas coisas que você colocou, você fez essa ressalva, né? Nada dá para ser. Quer dizer, muitas coisas a gente pode seguir, mas algumas não dão para ser ao pé da letra. Nós temos alunos que precisam trabalhar, que precisam se formar para poder entrar no mercado, às vezes até para ajudar as suas famílias. Mas, na medida do possível, aproveitem as cestas acadêmicas, aproveitem os momentos como esse. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, então temos muitos alunos bolsistas. Aqueles que não são bolsistas também eu já vi dividirem o semestre, justamente para aproveitar mais a faculdade, como a Carol colocou. Eu acho que essa é a grande palavra assim, que a Carol nos traz. Aproveitem esse momento de formação, não tenham pressa, a gente sabe que cada um sabe onde dói o seu calo, mas tentem aproveitar ao máximo. E aí, Carol, você traz dicas para mim também, né? Então, assim, tudo eu já pensei. Não, assim, eu acho que essa questão do mercado de trabalho, você traz muitas dicas muito preciosas. Um ponto que você traz, que eu acho que não é nem para quem está na faculdade, é para nós que estamos formados, não faça um puxadinho, né? Você trouxe isso numa outra palestra e eu me lembrei imediatamente de encontrar um cliente numa padaria. O cliente marcou um encontro para poder projetar uma casa e eu falei, tudo bem, pode ser na Monte Líbano? Eu levei o meu notebook e a gente conversou na Monte Líbano. Mas uma coisa que eu admiro na sua trajetória é você ter entrado na cara e na coragem, investido para criar um espaço, criar um ambiente, assumir, olha, é isso que eu quero da vida. Acho que essa é uma grande lição. E muitos arquitetos iniciam, às vezes, de maneira mais tacanha a carreira, né? Ficam esperando as oportunidades crescerem para depois eles abrirem o CNPJ, abrirem o espaço. Nesse sentido, a Carol foi na contramão do que muitos sugerem, né? Que é um comportamento mais cauteloso, isso que eu estou falando. A Carol foi um comportamento mais arrojado, né? Mas, assim, de sucesso. Então, muito obrigado pelas dicas também, Carol. Acho que faz a gente repensar. Vale até, às vezes, por falta até mesmo desse relacionamento, às vezes a gente não tem a oportunidade de ter esse contato durante a faculdade. Às vezes a gente não fica sabendo, por exemplo, que hoje muitas lojas, e, por exemplo, shoppings de decoração como o Shopping Rio Branco, o outro Shopping Vitória Decor, que tem aqui perto do meu escritório também, eles possuem salas gratuitas, equipadas com televisão, com computadores, alguns com projetor, para que você alugue, é só ligar e reservar, reserve esse espaço. Para vocês terem ideia, aqui no Shopping Vitória Decor, existem salas dessas que não tinha demanda, as pessoas não procuravam, e a gente tem tantos colegas que às vezes não tem um lugar para se encontrar com o cliente, ou que às vezes não pode alugar uma hora ali de um co-working também, que é uma opção que a gente também tem, e tem esse lugar gratuito, onde você não precisa pagar nada, você pode usar para apresentar, para fazer uma reunião, e às vezes, por falta também de relacionamento, ou por ninguém nunca ter te falado, você não sabe dessa oportunidade. Então, todo mundo está aqui saibam que quase todas as lojas, hoje em dia, ela tem um espaço para o profissional, né? Então, elas têm um lugar onde você pode ir lá sem pagar nada, receber o seu cliente, oferecer um cafezinho, né? De quebra, ainda se for uma loja de revestimento, você já vê alguma coisa, se for do interesse do seu cliente, né? Então, é muito interessante também vocês saberem dessas oportunidades que existem aí no mercado, né? E também de oportunidades de estágios em loja também, né? Que às vezes você consegue conciliar isso junto com a faculdade, tem uma oportunidade legal de conhecer muita coisa, né? E essa questão mesmo que você falou aí, João, de que
muitos colegas, assim como eu, durante toda a faculdade, eu estagiei. Porque eu precisava de dinheiro, né? Eu morava aqui, tinha que me sustentar. Então, eu precisava trabalhar. Então, por vezes, eu priorizei o trabalho, o estágio, o que fosse, porque eu sabia, olha, posso reprovar na matéria e ter que fazer de novo, mas o dinheiro eu não posso ficar sem. Então, por vezes, eu priorizava isso porque era a realidade. Então, assim, a gente tem que fazer o que está dentro do nosso alcance como estudante, como uma pessoa que está ali em desenvolvimento, correndo atrás, buscando, fazer dentro das suas possibilidades, dentro do que você também se enxerga como pessoa. Não quer dizer também que todo mundo vai para o mercado abrir o seu escritório, mas você tem essa oportunidade de você ir, você fazer, mas você pode querer trabalhar com outras pessoas, né? E ainda assim você pode ter esse espírito empreendedor para contribuir para a empresa onde você está. Né? Não é todo mundo que vai abrir um escritório de arquitetura, né? Não é todo mundo que tem essa vontade, nem é todo mundo que tem esse jogo de cintura aí para conseguir lidar com tudo também. Então, tem muitas oportunidades aí que você pode tentar se encontrar durante o seu período na faculdade para ajudar a minimizar o tempo aí pós-formado, para você se encontrar, né, onde você se sinta feliz e realizado aí na profissão, que temos muitas oportunidades no nosso mercado. Muito bem. Nós temos uma primeira pergunta que foi feita anteriormente para o professor Spinacé, né? Aproveito até, posso depois emendar também a resposta, mas é a Pamela que faz uma pergunta aqui, se todas as etapas dos projetos realizados dentro do núcleo de projetos, se elas são acompanhadas pelos professores, né? Tá desligado sua... Aí. Sim, todas as etapas são acompanhadas, obviamente, mas quem é o protagonista é o estudante, é o estagiário. Então, o que nós estamos fazendo, Carol, é dando a oportunidade desses estudantes a experimentar o processo todo, tá? Então, exatamente, muito legal. Eles vão para o cliente, por exemplo, tem cliente que é a prefeitura, então vai lá conversar com a prefeitura. Né? Então, claro que, obviamente, que eu e o professor Alexandre, como responsáveis técnicos, a gente orienta dentro daquilo para que eles não façam nada que seja indevido. Mas a ideia é deles, né? A solução é deles. Né? E isso não deve ter interferência, certo? Porque é deles. Cada um apresenta uma solução como quer. E, assim, o detalhe também é que todos esses projetos que são desenvolvidos pelo núcleo, na verdade, eles não são, obviamente, projetos que competem com o mercado, né? Uma coisa que a gente já abordou aqui. Eles têm uma fundamentação social, né? De um auxílio, né? De uma assistência técnica, e são algumas pequenas coisas que a gente faz dentro do próprio Unisalles, né? Ali, o próprio Unisalles vira o nosso campo de experimentação, né? Então, para quem não sabe, né? Eu acho que o professor João até falou, mas o deck ali da cantina e a troca das telhas da cantina por telha termoacústica foi uma proposta do núcleo de projetos. O mobiliário, né? Também. E tá lá, né? Aquelas luminárias pintadinhas, o mobiliário novo da cantina, o deck que foi feito ali na lateral. Então, foi um projeto realizado aí pelos alunos, pela Ana Paula, o André e a Amanda, que formou já. Então, foi lá, construiu, tá lá, feito, né? Imagina que orgulho ser estudante e ainda ter a oportunidade de poder ver isso feito. E assim, eles desenvolveram isso de uma maneira muito autônoma, né? Junto com a diretora administrativa e financeira da instituição. Então, eles fizeram reuniões, fizeram briefing, fizeram levantamento, foram fazer tudo. A gente está ali, né, orientando, faz as reuniões e tal, mas quem vai na linha de frente aí foram eles mesmos, assim, e a Rosane mesmo, que é a diretora, elogiou muito e tal. Então, é um trabalho muito enriquecedor, como o professor Spinacé comentou. Dificilmente, né, você vai ter esse tipo de experiência em escritórios de arquitetura. Então, uma oportunidade muito bacana aí. Eu vi que, inclusive, que alguns alunos preencheram ali o formulário, tá? Então, para quem entrou depois, temos um formulário aqui, tá? De intenção no chat, foi colocado aqui em cima, seleção de estagiários para esse semestre ainda, para começar
temos projeto pra caramba aí para fazer, muita coisa acontecendo e precisamos de vocês. Antes de passar para a Rita, eu queria também comentar uma coisa sobre essa pergunta da Pamela, que acho que é importante, né? Então, 3 pontos. Primeiro, eu acho que um grande mérito do trabalho de vocês, Alexandre Spinacé, é justamente dar essa liberdade criativa para os alunos no núcleo, né? É importante deixar claro que, nesse sentido, é um estágio muito diferente. Porque se a gente for estagiário no escritório de arquitetura, em geral, a gente vai ser muito mais um desenhista, um cadista, às vezes a gente vai servir cafezinho, vai ficar carregando, né, rolo de impressão. E no núcleo, não. Os professores, eles dão essa autonomia, que a gente sabe que é muito difícil para um arquiteto dar, de não impor a sua forma, o seu projeto, o seu desenho. Então, esse eu acho que já é um grande diferencial, de deixar os alunos criarem e vocês serem realmente supervisores. Outro ponto que é fundamental é a necessidade da supervisão, que o Alexandre reforçou, já havia falado, né, fazer projetos de interesse social, sempre supervisionados por um profissional autorizado, até porque temos aqui uma conselheira do CAL, e aí eu me lembrei, Carol, de uma palavra da Giedre sobre isso, que eu queria compartilhar com os alunos, até aproveitando muito do que a Carol falou, divulguem os seus projetos na faculdade, coloquem os projetos acadêmicos no Instagram, façam um portfólio, um antes e depois, mas atenção, alunos, sempre projetos acadêmicos. Porque acontece, não aconteceu no Unisalles, mas a gente vê muito na internet, de alunos, estudantes de arquitetura e urbanismo divulgarem projetos e falam assim, mais um cliente, um banheiro que eu fiz para um cliente. Isso, durante a faculdade, é ilegal. A Giedre já me alertou sobre isso, falou assim, João, alerte seus alunos, porque tem arquitetos que não estão conseguindo registro no CAL, porque durante a faculdade divulgaram nas redes sociais projetos que eles fizeram. Então vamos ficar muito atentos a isso. Vocês, como alunos, podem divulgar os seus projetos acadêmicos ou ingressar num núcleo de projetos, desenvolver um projeto sempre supervisionado por um profissional autorizado. Isso acho que é importante deixar reforçado aqui para que nenhum aluno esse. Exatamente. E até mesmo, às vezes, projetos que você tenha participado junto aos escritórios onde você faz estágio, você tem que perguntar se esse escritório autorize, né, que você fale sobre esse projeto onde você teve participação. Aqui no escritório eu deixo, mas que esses meus estagiários, eles deixam claro que eles fazem parte da minha equipe, eles não estão desenvolvendo nada sozinhos, eles estão sob supervisão, e o projeto é de toda uma equipe, né, então eles fizeram parte dessa equipe que desenvolveu, mas eles não podem desenvolver sozinhos, né, então pode deixar lá falando que você é arquiteto em construção, que você é arquiteto em formação, mas deixar claro que você é estudante de arquitetura, né, que você ainda não é um profissional formado da área. E o mais interessante é mostrar o processo durante a faculdade mesmo. Tudo que a gente vivencia na faculdade, algumas pessoas não conseguem ter noção de tudo que é, toda aquela construção de urbanismo, coisas hiper mega interessantes que a gente monta durante a faculdade, pesquisas, coisas que a gente descobre que só arquiteto sabe da cidade, outras pessoas não sabem, aí só você sabe daquilo, então trazer essas curiosidades de coisas que você sabe, de coisas que você vivencia na vida acadêmica, né? Não projetar um banheiro para tia, uma cozinha para prima, que isso realmente não pode. Carol, João e Alexandre, nós temos que também considerar aí essa lei 11.888/08, que permite que as instituições de ensino superior, a partir dos seus núcleos, escritórios modelo, pode fazer os projetos desde que tenha acompanhamento e o registro, né, da RRT por um profissional técnico, né? No caso, aí seria eu, o professor Alexandre. Então, é um caso que a lei brasileira permite que faça dessa forma. Então, é reconhecido que é um trabalho acadêmico, mas ele pode ser executado por conta da lei, desde que a família beneficiada receba até 3 salários mínimos por mês e tenha toda a regulamentação aí. Tá? Só um parênteses. Muito bem. Na sequência aí nós temos uma pergunta, acredito que para a Carol, né? A Rita está fazendo aí. Qual foi a sensação de projetar pela primeira vez sozinha, né? No caso, o primeiro projeto depois de formada, sem o auxílio de ninguém? A sensação é de medo mesmo. Não vou mentir para você. Não foi tranquilo, não, foi de medo. De medo, meu Deus, será que tudo aquilo que eu aprendi, será que aquela aula que eu matei vai fazer falta agora, nesse momento? Vamos ver.
Então, assim, foi de medo. Mas, assim, quando a gente para e pensa, você vai lá, faz o levantamento, né? Começa aquele primeiro passo, você começa a lembrar do seu professor falando, você tem que primeiro montar um programa de necessidades do seu cliente. O que esse cliente quer para essa reforma, né? Então, começa a lembrar todas aquelas etapas que a gente aprende desde o primeiro contato com o projeto, fazer o briefing com o cliente, né? O que é o briefing? A entrevista, entender para entrevistar ele para montar um programa de necessidade junto com esse cliente, fazer um estudo preliminar. Então, assim, foi com medo mesmo, foi revendo os meus trabalhos da faculdade, e é claro que o meu primeiro projeto é muito diferente do que eu entrego hoje para os meus clientes, e tudo faz parte de um aprendizado. Quem estava me contratando sabia que eu era uma pessoa recém-formada, e é lógico que ele não esperava de mim a mesma entrega, né, e o mesmo conhecimento de um profissional que está há 10 anos no mercado, né? Então, eu sempre deixava isso muito claro também para os clientes, de que o que eu não soubesse, não tinha problema, eu ia buscar me informar e conhecer, eu ia pesquisar, eu ia perguntar a algum professor, eu ia perguntar a algum colega que já estava há mais tempo. Se eu não soubesse, eu ia arrumar uma solução, eu ia buscar saber, buscar entender daquele assunto. Tanto que esse meu primeiro cliente que eu tive, ele me pediu um aquário. E eu nunca, na universidade, tinha projetado alguma coisa que tivesse um aquário, né? E eu falei, gente, o que precisa? Aí, de primeiro eu pensei, ó, vai precisar de água para esse aquário, então eu vou precisar, no mínimo, de um ponto de água aqui. Mas eu não sabia se eu precisava de mais coisas, se eu precisava de um dreno, ou se eu precisava de um ponto de esgoto. São coisas que a gente se depara no mercado, que a gente não teve oportunidade de vivenciar isso na faculdade. E vai eu pesquisar no Google, vai eu ligar para uma loja que fabricava aquário para falar, vem cá, o que eu tenho que deixar lá na obra para você vir fazer o aquário para mim? Aí o cara me explica o tamanho do motorzinho que precisava para o aquário, perguntou se o cliente ia qual tipo de peixe, eu não sabia nada de peixe, eu falei, não, é um aquário, vou perguntar o que vai ter nesse aquário. Então, assim, eu fui aprendendo muito também com a prática e pegando os projetos, sendo sempre muito clara com o cliente, e tudo que eu não sabia, eu buscava alguém, conversava, trocava ideia para realmente aprender, e é por isso que hoje eu tento compartilhar conhecimento. Se algum colega tiver alguma dúvida um dia e vier me perguntar, eu vou falar, olha, isso eu sei, foi assim que eu fiz dessa maneira, como você conseguiu aprovar o projeto na prefeitura, não sei aonde? Eu falo, olha, foi assim, assado, porque a gente tem que realmente compartilhar essas coisas com os nossos colegas, né, mostrar como a gente faz ali mesmo, para que cada vez mais a gente tenha coragem de ir pegando os seus próprios projetos, de ir trabalhando aí no mercado. Então, foi realmente com medo, mas que no fim das contas sempre dava certo, eu me dedicava, revia os meus trabalhos na faculdade, quando era preciso, eu pedia ajuda de alguém ou de algum professor também da faculdade, que eu sei que eles sempre estão aí dispostos para ajudar a gente também, se eles não souberem, eles vão indicar alguém que possa nos ajudar com certeza. Mas foi com medo. Legal. Essa coisa, né, de aproveitar as oportunidades e tal, né, me lembro, assim, eu mesmo do meu caso, né, eu lembro que eu participei de um evento, foi um ELEX, que é um encontro latino-americano, você deve, né, acompanhar, conhecer, que você também está na área de sustentabilidade e tal, na UFES mesmo, né, eu também sou formado na UFES. Conheci um professor lá, assisti uma palestra dele, achei bacana, comecei a trocar uma ideia, conversar com ele. Acabou que eu fui fazer o mestrado lá em Curitiba, né, por conta muito da conversa que eu tive com ele. O assunto bateu, a coisa rendeu e foi. Desse mestrado eu fui morar em Curitiba, depois morei um ano na França, porque também desse mesmo contato, né? Então a vida surpreende a gente com as portas que a gente abre, com as oportunidades que a gente busca, com relacionamento, com participar de evento, né? Então é muito, muito legal. Você traz tudo isso, né, de uma maneira muito estruturada, né? Isso que é legal, assim. Eu gostei muito, muito, muito mesmo da sua palestra. E aí me coloca à disposição também, professora, se um dia quiser que mostre para algum aluno algum projeto de verdade na prática, mostrar para eles como que a gente faz um detalhamento de alguma coisa, a gente mostra aí para eles também, porque eu sei que as pessoas têm essa curiosidade na faculdade, né, de como que os profissionais estão fazendo. É claro que cada um tem um método certo, né? O bom da arquitetura é isso, que você não precisa fazer de um jeito, você pode fazer do seu jeito, desde que quem vai ler aquele projeto entenda, mas se você pegar para o mesmo ambiente, o projeto de 5 pessoas diferentes, de 10 pessoas diferentes, vão ser 10 projetos diferentes,
com detalhamentos diferentes, com maneiras de mostrar o que vai demolir, o que vai construir de maneira diferente. Até o bloco do ponto elétrico, do ponto hidráulico, ele é diferente, mas que no final das contas traz o resultado, que é o resultado que essa pessoa planejou. Então, isso que é interessante e que é legal também para que os alunos vejam como que é realmente, como que eu faço, né? Não é tão um bicho de 7 cabeças assim. Se você parar para pensar, você sabe fazer tudo aquilo. É só você começar a imaginar como que é, desenha a mão ali primeiro se tiver com dúvida. Então, também me coloco à disposição se em algum momento precisarem, né, da gente fazer isso, seja presencial ou seja online, aí para vocês terem esse contato aí com um pouco disso também. Carol, é interessante você falar sobre isso, que eu costumo dizer que o arquiteto, até o MEC fala isso, ele é um generalista, certo? Isso não é ruim não, tá? Porque ele está preparado para projetar desde um ponto de ônibus até um conjunto de cidades. Sim. Né? Então, se você for convidado para projetar um conjunto de cidades, eu tenho certeza que você não vai falar assim, não vou. Você vai dar um jeito de projetar isso aí. Aí o ponto de ônibus também, né? Porque os arquitetos são preparados para projetar. Sim. Não tem uma especialidade igual a engenharia civil, engenharia mecânica. Não tem nada de errado nem ruim nisso aí, tá? Mas o arquiteto, ele é generalista. Projeto que parecer à frente, ele projeta. Por isso que é importante, você falou, saber uma metodologia, passo a passo, como pesquisar, onde encontrar as informações. E é claro que você pode escolher um nicho com que você mais quer se especializar, né? Mas você tem conhecimento para fazer o que você quiser. Se quiser mudar de carreira, mudar o tipo de projeto, ou contribuir para um projeto de uma outra pessoa. Então, é realmente uma faculdade feliz, assim, nisso, né? No que se trata, a quantidade de coisas que a gente adquire, conhecimentos, assim, de saber história. A gente aprende muita coisa, é muito legal essa nossa faculdade de verdade. Essa nossa profissão é muito, muito generosa nesse sentido e nos proporcionar diversas vertentes, assim, né? Eu tenho um amigo que ele foi secretário de Estado, essa coisa toda, jornalista, né, ele cartunista, que ele é formado em arquitetura. Ele costumava falar assim, Spinacé, a arquitetura forma muitas profissões, inclusive arquiteto. É isso aí. Que realmente abre o campo, abre a mente. Você, se for projetar um hospital, vai ser um especialista em saúde. Se for projetar uma escola, vai virar um especialista em educação. E precisa ter essa versatilidade de mudar, de se adaptar às situações que aparecem, às oportunidades. E não dizer, eu não gosto de projetar um hospital. Tem uma oportunidade de projetar um hospital gigantesco lá, pegue e faça, qual o problema? Sim, sim. Vai na coragem. Eu tenho muitos colegas assim, contemporâneos meus, que eu me lembro, pelo menos, que foram trabalhar, por exemplo, com cenografia, né? Alguns, né? A arquitetura dentro da cenografia. É um campo bastante curioso aí, né? Acho que a liberdade é ótima, assim, né? Para trabalhar a arquitetura. A gente tem uma outra pergunta aí da Pamela, né? A Pamela está perguntando se, acho que para a Carol também, no início você tinha dificuldade em fazer orçamento, não sei se é orçamento planilha de obra ou orçamento preço de projeto, que eu acho que imagino que seja esse segundo, né? Ou você já tinha um conhecimento sobre isso? Não tinha nenhum conhecimento, porque os meus estágios foram muito interessantes para a minha carreira, mas eles não me proporcionaram esse tipo de contato, de saber como faria uma precificação e tudo mais. Então, respondendo, se for qualquer um dos dois casos, né, no que se trata de... ela falou que, aqui no chat que é preço de projeto, né? Preço de projeto era no chute, cara. Você se formou, você quer ganhar dinheiro. Qualquer projeto de R$1.000, de R$1.500 que aparecer, você tá felizão, você achando o rico do momento. Então, no começo, era assim, era até você começar a entender que você podia, a partir do segundo, terceiro projeto, começar a olhar, por exemplo, de começo, né, algumas tabelas prontas. A do IAB é até mais fácil de ser consultada do que a do CAL. A do CAL tem que fazer muita conta, até uma luta que a gente tem para melhorar essa planilha, mas tem a tabela do IAB Espírito Santo, né, que é uma tabela simples de preenchimento. Você vai lá, preenche tudo mais. No começo, aqueles valores podem parecer para você altos demais para você cobrar, né? Porque, de fato, como é uma tabela generalista, ela considera que, de repente, você tem um espaço físico
que você tenha custos fixos ali de manutenção e tudo mais, mas que você pode ter uma base daquilo. Tirar ali 20%, que seja aquele valor que você conseguir nessa planilha, e colocar como início de preço de orçamento. E com o tempo, você consegue precificar o seu negócio, né? É até uma coisa que hoje eu ensino para os meus colegas como fazer. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em assuntos relacionados a finanças, a precificação e tudo mais. Então, eu fui pesquisando muito sobre isso e entendi que para o mercado de serviço, de prestação de serviço, a melhor maneira de precificar era o preço por hora, saber quanto custa a sua hora e tudo que está envolvido na sua hora, né? A sua energia, mesmo que você está em casa, a energia que você gasta para o computador, o custo da internet, da água, de tudo, de absolutamente tudo. Então, fui juntando toda essa precificação, mesmo antes de ter um escritório físico, para conseguir entender quanto custava a minha hora, né? Quanto custava uma hora ficar lá na casa do cliente, conversando com ele, ouvindo alguma coisa, resolvendo alguma coisa, quanto custava isso para mim? E, em cima disso, ainda agregar o lucro de como ficaria esse projeto, né, para você ter lucro. Então, isso eu realmente fui aprendendo com o tempo. Hoje eu ensino isso para as pessoas no meu curso, mas isso é algo que eu fui aprendendo com o tempo. Eu sou a louca das planilhas, então acabei criando uma planilha onde, de uma maneira rápida, hoje você consegue calcular o seu orçamento, né? Tem que só aprender a mexer na ferramenta, mas eu fui criando isso com o tempo, né, para eu conseguir ter esse controle e entender como que eu poderia cobrar os meus clientes e passar a ver que eu podia cobrar muito mais por um mesmo projeto, né, e com o tempo ir ganhando dinheiro dessa maneira, né, conseguindo orçamentos, projetos e tudo mais dessa maneira, mas a gente vai no começo no feeling mesmo e depois você começa a conseguir mensurar quanto custa a sua hora. Bacana. Temos ainda mais uma outra pergunta para você, Carol, que é da aluna Graça, né? Ela falou que se formou agora em maio em design de interiores e agora que descobriu o quanto precisa detalhar de marcenaria, né? Que é importante detalhar marcenaria. Você tem alguma orientação em relação a isso? Parceria, curso, etc.? Marcenaria é algo que a gente também tem muito medo dela, né? Acha que, nossa, será que meu detalhamento está bom o suficiente, né? Será que meu detalhamento está incrível? E na maioria das vezes, quando você vai olhar projetos de vários escritórios, você percebe que não tem muito mistério. Que se você imaginar aquele móvel em planta, em vista, em corte e ele por dentro, você consegue mostrar para a pessoa como não tem muito mistério, né? Na maior parte das vezes, você vai considerar que o MDF tem 2 centímetros do seu desenho, que não faz muita diferença para o marceneiro se o dele tem 1,8 ou se tem 1,9. Então, começa com o tempo você observando que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, né, que dá para você aprender sobre isso. Até mesmo tem muitas aulas no YouTube gratuitas que falam muito sobre marcenaria, de pessoas que gravam vídeos explicando sobre detalhamentos e tudo mais, né? Tem vários cursos também pagos na Hotmart, que é uma plataforma que vende cursos e tudo mais, que te ensinam sobre o detalhamento de marcenaria, né? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes eu sei que dá aquele medo de você pensar, será que o meu tá bom o suficiente, né? Que arquiteto tem isso, será que o meu tá bom o suficiente? Se você está conseguindo compreender aquele objeto, ele seja qual for, pode ser uma ponte, se você está conseguindo compreender ele em planta, em vista, em corte, e talvez ainda um desenho esquemático em 3D, se der para colocar ainda, qualquer um que vai executar aquilo vai conseguir compreender, né? Então, não tem tanto mistério assim, acho que dá para pesquisar muita coisa gratuita sobre esse conteúdo, para você conseguir melhorar isso, sentir mais confiança também nesse detalhamento, mas também eu ofereço isso no meu curso, se você quiser ver algum detalhamento, posso tentar te ajudar também de alguma maneira, me chama lá no direct que eu tento ver se eu posso contribuir de alguma maneira para te ajudar nesse sentido. E o bom também é que eu tento passar isso para os alunos do meu curso, que eu disponibilizo um projeto absolutamente completo para ele, que tem todos os cômodos de uma casa enorme, para que vejam diferentes tipos também de detalhamento, né? E as pessoas consigam, dali, extrair um modelo para ela fazer dos dela. E o bom é isso, Graça, é que não existe uma maneira certa de fazer um detalhamento de arquitetura, né? De um detalhamento de um móvel, de uma mesa, que seja, de um armário, de uma cozinha. Existe a sua maneira de detalhar aquilo, que você torne aquilo entendível para quem vai executar. Né? Como é aquele mesmo exemplo, nós 4 aqui podemos detalhar o mesmo móvel de maneiras diferentes. Então,
não tem um certo, tem a sua maneira que você consegue exemplificar aquilo para uma outra pessoa, que é quem vai executar no caso. Muito bem. A questão do detalhamento, né? O executivo e tal, é uma coisa que muitas vezes dentro da faculdade Dá medo, né? não, assim, a gente não tem tanta oportunidade mesmo de trabalhar a fundo, né, com essas questões. Eu acho que é uma questão que gera muita dúvida, pelo menos no início da vida profissional, e depois você vai vendo que realmente é isso, né? Tem que resolver, né? Tem que ver como é que resolve. Depois tem que desenhar aquilo que está resolvido. Basicamente é isso, né? Tem que ter esse entendimento, mas com o tempo vai pegando, né? Vai fazendo isso aí. E numa próxima oportunidade, posso levar um projeto detalhado também para a faculdade, para vocês verem como funciona, né? Tirar as dúvidas, ver que também não é nada tão difícil assim, que dá para vocês fazerem, que é tudo que vocês já vivenciam no dia a dia, aplicado naquele problema ali que você tem para resolver. Legal. Bom, acho que chegamos aqui ao final, pelo menos, das perguntas, né? Então, de novo, gostaria de agradecer aí a presença, né, Carol, e as dicas que você tem dado. Agradecer ao professor Spinacé pela apresentação aí do nosso núcleo de projetos, né? E te esperamos todos aí. Então, realmente, a gente vê, assim, essas oportunidades que se criam quando você está aberto a participar, a receber, estar de braços abertos a essas oportunidades. E a gente, como professores, né, como tutores, aí, monitores, nosso grande trabalho é tentar abrir portas, né? Eu acho, primeiro apresentando que sejam os conteúdos, né? Estando junto, orientando, mas também criando esses eventos, dando oportunidade de eles conhecerem você, né? Carol, que é pessoa de fora aqui da universidade, então é muito rico realmente e tá na cartilha, hein, gente? Participem dos eventos, Sim. né? Estejam presentes, tá lá no top 10 lá dos pontos. Então, agradecer muito aí as palavras, muito generosa, né? Inclusive, a sua fala, a sua disponibilidade, muito bacana. Muito agradecido aí. Se quiserem falar umas palavras aí de fechamento, de encerramento. Bom, agora a gente vai encerrar a semana acadêmica, né? Terminamos hoje a nossa semana com a palestra da Carol. Acho que foi muito proveitosa, a gente conseguiu vir se aproximando da realidade do aluno do Unisalles. Começamos, Carol, discutindo as cidades na pandemia, de uma maneira geral. Ontem a gente chegou na Grande Vitória, com o Renan, com o Tarcísio, a Lisiane. E hoje com você, então, queria agradecê-la, agradecer aos professores, aos alunos, pela presença nessa semana, e tirar uma foto. Que tal? Todo mundo ligar a câmera, a gente fazer uma foto coletiva, porque não tem esse registro na semana. Os alunos ficam todos com a câmera fechada. Então, quem quiser ligar a câmera, dar alguma palavra, eu convido vocês para a gente fazer esse encerramento. E muito obrigada aí, professores, enquanto o pessoal liga as câmeras aí, pela oportunidade aí de estar com vocês. Podem contar comigo de verdade quando precisarem. Quando precisar fazer alguma visita aí também, se eu tiver alguma obra que dá para levar o pessoal, eu ajudo vocês também, que eu sei que isso é muito interessante. Então, podem contar comigo aí no que eu conseguir contribuir. Com certeza eu vou tentar dar o meu máximo, o meu melhor para isso. Tenho certeza, Carol. O Genilson e o Anderson compraram a ideia. Muito obrigado, Genilson e o Anderson. E, Carol, a próxima vai ser presencialmente, se Deus quiser. A gente vai poder botar 200 alunos lá no Salesiano. Amém. Amém. Então, registrei os bravos que não precisam pentear o cabelo. O Alexandre vai ligar também. Vamos lá, Alexandre, Rita. Que legal, gente. Que bom ver vocês depois de tanto tempo. Nas aulas vocês não fazem isso, né? Tá bom. Gabi. Que legal. Vou tirar um print aqui. Se alguém mais quiser, ainda dá tempo de arrumar o topete aí, gente. Eita, João, não passei o perfume. Tira o print que eu tô no plantão. Não tem efeito, gente. Deveria ter. Não tem nem filtro. Pronto, tirei vários prints. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado. Bom final de semana. Semana que vem a gente volta com tudo, hein, gente? Se preparem, se organizem para a alternância, para o rodízio.
Um abraço a todos, Carol, mais uma vez. Tchau, boa noite. Valeu Obrigada, pela palestra. Valeu, gente. Bom final de semana. Boa noite.